Como é que vocês se saúdam? Bom dia, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor? Como é que é o esquema? A paz? Então tá bem. Não, porque tem igreja que eu falo boa noite, gente boa. Tem igreja que eu falo a paz do Senhor, gente boa. Tem igreja que eu falo graça e paz, gente boa, né? Então, pra mim é muito legal estar aqui com vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão do esvaziamento e da encarnação de Cristo Jesus e como a gente pode incorporar isso na nossa vida e no nosso ministério, de modo que, assim, como nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos, então espera-se que nós de alguma forma reproduzamos no nosso dia a dia aquilo que Ele ensinou para nós. Até porque a nossa verdade não é um conjunto de palavras, não é um conjunto de doutrinas, mas a nossa verdade é uma pessoa. E essa pessoa precisa se manifestar através das nossas vidas, de tal forma que onde quer que cada um de vocês esteja, Ele esteja. E não necessariamente um conceito dele esteja, mas que Ele esteja. E para que isso aconteça, é preciso que nós peguemos o mesmo caminho que Ele. E duas coisas que eu vejo nele, que parece difícil para nós cristãos, é justamente isso: o esvaziamento e a encarnação. Nós estamos muito cheios de nós, ou dos nossos conceitos, ou da nossa religiosidade, e a gente muitas vezes tem dificuldade de encarnar. E é claro, quando eu falo encarnar, eu lembro na minha infância, né, a encarnação era quando você zoava alguém. Mas agora, teologicamente falando, é a questão de a gente se misturar, da gente estar perto, da gente estar junto, da gente dialogar com as pessoas, falar a mesma língua, e de um modo que a gente consiga discernir. O Salmo 1 fala que a gente não deve se assentar à roda dos escarnecedores, mas você percebe que Jesus estava no meio de publicanos e pecadores. Como assim? Porque a questão está relacionada a qual é a sua atitude. Você é aquele que contagia ou você é aquele que é contaminado? Mas, para a gente seguir aqui, deixa eu pegar algumas anotações que eu fiz a respeito do esvaziamento e da encarnação a partir de Cristo Jesus. Bem, se você pegar Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, você vai observar o esvaziamento de Cristo Jesus. Bem, de acordo com o versículo 5 até o versículo 8, nós encontramos o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A gente, se você der uma olhada lá, ou se você já viu a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que Paulo está orientando o pessoal a não trabalhar por partidarismo ou vanglória. Ou seja, é a minha panela que está fazendo isso aqui, então eu chego junto, eu estou fechado. Mas é a panela do fulano no ano passado pisou na bola comigo, Beltrano não foi legal comigo, e agora é a nossa vez. Parece esquisito, né? Porque a gente está dizendo que está fazendo para Jesus, quando a gente na verdade está fazendo para Satanás. Mas assim, só que Paulo está deixando claro: olha só, a atitude de vocês tem que ser como a de Cristo Jesus. E como é que foi? Bem, ele, embora sendo Deus, ou seja, a gente faz porque a gente se acha, a gente faz porque a gente quer ser. Ele não, ele já era. E aí nisso, mesmo ele sendo Deus, não considerou que isso era algo a que ele devesse se apegar. Eu me apego ao fato de ter um bíceps de 40. Eu me apego ao fato de ter um carro, né, de última moda. Eu me apego ao fato de repente estar namorando a menina mais bonita da rua. Eu de repente me apego ao fato de ser o cara que toca bem, melhor do que todo mundo. Eu me apego ao fato de ser a pessoa mais graduada da igreja. Eu me apego ao fato de ser o crente mais antigo ou mais experiente, e assim por diante. Me marquem. E aí nesse caso, por exemplo, tem que ser conhecido para vender meus livros, gente, senão não dá. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que a gente se apega a um monte de coisa transitória. Porque hoje você toca bem, se você perder as mãos?
Deu para entender? Então é aquele caso, hoje você de repente pode ser um general de 4 estrelas, e depois do Alzheimer? Como é que vai ser? Você é um excelente cirurgião, e depois do Parkinson? Então não sei se dá para perceber que nós estamos sendo, nós não somos. Então é aquele caso, hoje você é algo, mas amanhã você pode deixar de ser. Hoje você não é algo e amanhã você pode passar a ser. Então é importante observar isso. Nem todo mundo que cometeu um crime nasceu pensando assim, um dia eu vou cometer um crime. Nem todo mundo que teve um derrame pensou assim, um dia eu vou ser um sequelado. Isso não aconteceu, né? Nem todo mundo que hoje está separado casou assim. Está lá ele, ela e o pastor, e ele está assim, olha, temos um contrato de 15 anos, tá bom? Daqui a 15 anos nós vamos nos separar. Então ninguém faz isso. Então, mas o que acontece é que circunstâncias da vida podem nos empurrar e podem nos atrair para alguma coisa. Ele não, ele é. Antes, agora, depois, no passado, no presente, no futuro, no tempo, além do tempo, ele é. A gente não. Então, há um tempo atrás, eu tinha a pele igual a de vocês, rica em colágeno. Agora, se eu rir um pouquinho, aparece o pé de galinha. Tá dando para entender? E assim, e vai chegar um tempo que a coisa vai ficar um pouco mais complicada, e faz parte da vida. Entende? Outro dia eu estava aprendendo a andar de bicicleta, né? Agora eu estou precisando botar o óculos para enxergar. Às vezes eu vou pregar, o pessoal pensa que eu sou metido, né? Usando um computador na hora de pregar. Não é, até porque metido mesmo é o pregador do tablet. Eu estou com um computador, isso aqui não se usa mais, né? Então mas por quê? Porque eu dou o zoom. Eu posso aumentar, senão eu tenho que colocar óculos, tirar óculos, colocar óculos, tirar óculos. E isso não era assim até 10 anos atrás. E aqui, voltando, né, o fato de que ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se, vindo a ser servo. Então é aquele caso, olha, eu sou, mas eu não vou me ligar nesse negócio. Eu vou agir como se eu fosse todo mundo. Ele não era todo mundo, mas vou agir como se fosse todo mundo. É como se de repente, perdão, seu nome? Juliano. É como se de repente o Juliano fosse lutar com o Anderson Silva no octógono. E o que acontece? Não, mas o Anderson Silva tá velho, Juliano é novo. Juliano, né? Então, Juliano é novo, o Anderson Silva já tá coroa. E aí nesse caso, por exemplo, o Anderson Silva, ele abrisse mão de tudo aquilo que ele sabe, porque ele sabe que não deveria usar tudo aquilo no octógono com ele. Então, mesmo tendo o poder de usar, abre mão desse poder que tem para ficar de igual para igual. Então eu não sei se deu para perceber que assim, não é que Jesus ele deixa de ser quem é, mas é o fato de assim, eu me esvazio disso. E às vezes a gente, para pregar o evangelho para alguém, a gente não quer se esvaziar de algumas coisas. E a gente usa a palavra unção no ambiente que ninguém sabe que é unção. A gente usa certas palavras que não tem absolutamente nada a ver com o contexto daquela pessoa. E aí você vai falar de algumas realidades para ela, numa linguagem sua, quando Jesus falou de linguagens eternas no contexto do campo, no contexto da pesca e assim por diante. E a gente diz que serve Jesus. E aí a gente vê que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Observa bem, Jesus, ele é Senhor. E diz o texto que ele esvaziou-se vindo a ser servo. E qual o problema da gente? A gente aumentou 100 reais no salário, a gente já fica metido. Botou R$1.000, então a gente troca de carro. Entende? E é aquele caso, de repente, o carro está na busca e apreensão, mas eu tenho que mostrar que eu sou o cara. E deu para entender? Ou então eu estou comprando o carro à prestação, não estou almoçando para pagar esse negócio. Mas, entende? A gente se agarra a algumas coisas que, observa bem, no final das contas vai todo mundo feder debaixo da terra. Alguns conseguem antes, né? Mas assim, tá dando para entender? Então, observa bem. Legal. Você é bonito, você é feio, você é gordo, você é magro, mas quando você sai do banheiro, você deixa o mesmo rastro que todo mundo. Então observa bem que assim, Jesus, ele nesse contexto aqui, a gente observa que ele veio a ser servo e tornou-se semelhante aos homens. E às vezes a gente quer se distinguir das outras pessoas. Eu lembro de uma pessoa que falou para mim, pastor, se você continuar assim, as pessoas não vão ter respeito por você. Eu falei, então que não tenham. Porque observa bem,
Se a pessoa me respeitar por causa da distância, ela não me respeita, ela respeita um papel. Quem me respeita, me respeita. E bom seria que as pessoas respeitassem você por quem você é. Não pelo papel que você exerce, não por aquilo que você representa, não pela conta bancária que você tem. Até porque, lembra, essas coisas são transitórias. Será que elas vão respeitar você se elas precisarem trocar as suas fraldas? Respeito é respeito. Entende? Então nós olhamos para cá e verificamos que ele tornou-se semelhante aos homens. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser crer, não creia. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, não siga. Quem gostou, amém. Não gostou, come menos. Mas eu sou um como os demais. E nesse caso, os doutores em Deus o rejeitaram. Por quê? Deus na pele de um carpinteiro? Não tem como. O Senhor dos Exércitos não pode ser esse cara com pé russo na terra. Não pode. Entende? O Deus eterno, acima de tudo e acima de todos, não pode ser o cara que a gente viu jogando bola de gude com as crianças aqui nas ruas de Nazaré. Não pode ser esse cara. Por quê? Porque a gente está esperando de Deus sempre algo, né? Quando, por exemplo, Deus, em vez de se revelar através de um terremoto e de um monte de manifestações tremendas, se manifestou através de uma brisa para falar com o profeta. E aí, nesse caso, a gente vê que ele, embora sendo Deus, não viu que isso era algo para se apegar, esvaziou-se, tornou-se servo, mas ele não apenas serviu, ele serviu como um ser humano, mas não apenas como um ser humano, como ser humano, ele se humilhou, ou seja, além de humano, ele foi ao ser humano no nível mais baixo que pôde. E além de ir no nível mais baixo, ele obedeceu, não como as outras pessoas, ele obedeceu até o limite máximo, que era a morte. Mas ele não morreu apenas, mas morreu como um bandido. Porque a gente cresceu assistindo aqueles filmes de Semana Santa, e a gente vê lá Jesus na cruz, aquela coisa toda, a gente vê o quadro, ele com aquela cara, o pescoço para o lado, mas a gente não para pensar que aquilo ali era uma condenação para criminoso. Então ele não apenas assumiu forma humana, ele assumiu forma humana de um serviçal. E não apenas um serviçal, mas um serviçal que foi obediente até a morte. E não apenas uma morte, mas uma morte como a morte de um bandido. E aí diz o texto que ele passou por isso tudo. E eu concluo isso com o seguinte tópico, que Jesus se esvaziou descendo pelas escadas do exemplo máximo da verdadeira humildade. Então a gente percebe que ele foi o exemplo máximo da verdadeira humildade. Ele é aquele que desceu aquelas escadas como exemplo. Olha, você quer crescer? Tem que descer. Rimou, né? Entende? Então é aquele caso. Na nossa mentalidade capitalista, a gente observa o seguinte, que a tendência é competirmos e aquele que tiver mais apto é aquele que vai conseguir realizar alguma coisa. E a gente observa que nessa linha aqui, a gente percebe o seguinte, beleza, você quer crescer? Pode ir. Quer alguém para engraxar seus sapatos? Eu estou aqui. Ou seja, você não vai me humilhar, porque eu já estou embaixo. Entende? E você pensa que está em cima, então está tranquilo, eu vou te tratar com honra. Mas olha, você está na mesma situação que eu, ou pior, porque todos são frágeis. Só que alguns, com medo da fragilidade, a dificuldade de assumir a fragilidade, tentam ostentar força. E aí, né, eu entendo que essa é a marca dos fracos. Só alguém que é realmente forte pode ser manso. Quem não é forte tem que ser bravo. Até para poder intimidar os outros e mostrar que é o cara. E quem é o cara não precisa mostrar que é o cara, né? E vindo para cá, a gente percebe na encarnação de Cristo uma outra, no esvaziamento de Cristo, uma outra situação aqui. Jesus se esvaziou descendo pelas escadas do exemplo máximo da verdadeira humildade, aguardando a verdadeira honra. Enquanto naquele momento ele está descendo e como ser humano suportando o desconforto do ego, porque seus irmãos não criam nele, os religiosos queriam sempre de alguma forma pegá-lo, seus discípulos, né, uns estavam querendo posições de poder lá na frente, outro, por exemplo, não acreditava nele, outro o negou, outro o traiu, ou seja, Jesus estava bem assessorado de equipe de liderança. E nesse caso aqui, a gente percebe que ele passou por todo esse desconforto. Mas além disso, o que ele fez? Ele aguardou a verdadeira honra.
Não essa honra que perece, a honra do tapinha nas costas, a honra que depende de quanto eu tenho no bolso, a honra que depende da roupa que eu visto, a honra que depende do que eu faço. É como, por exemplo, existem pessoas que vão me respeitar de um jeito se eu tiver de bicicleta e vão me respeitar de outro jeito se eu tiver de Corolla. Mas essas pessoas, elas não me respeitam, elas respeitam um papel. Aí é que está a diferença. E agora, Jesus, ele, quando ele aguarda a verdadeira honra, é o seguinte: olha, Deus conhece o seu endereço, Deus sabe quem você é. Viste meu servo Jó? Então é uma coisa mais ou menos assim. E aí, versículos de 9 a 11: por isso Deus o exaltou. Não foi ninguém, não foi a política, não foi o conchavo, não foi o esquema. Deus o exaltou. E aí, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós observamos aqui que a pessoa que nós pegamos o nome, já que somos cristãos, a pessoa de quem pegamos o nome foi a pessoa que desceu e Deus o exaltou. Quando a maioria das pessoas... Opa, obrigado, minha irmã. E quem teve a preocupação de me dar água, se conseguir um carregador também, eu agradeço, tá bom? E aí nesse caso, mas se não conseguir, não tem problema não, gente. E em relação, eu pelo menos aqui observo que quanto a esse caso, o que acontece com a gente na maioria das vezes? A gente fica sempre pensando na honra que as pessoas vão nos dar, quando a gente deveria pensar o seguinte: se eu estou seguindo a Jesus, o que me aguarda? O que me aguarda é humilhação, o que me aguarda é perseguição. Pode conectar, por favor, aqui mesmo. Então, o que me aguarda é tapa na cara, é humilhação, é crucificação. E assim, Jesus expulsa demônio, o pessoal diz que ele expulsa da parte de Beelzebul. Jesus cura as pessoas, dizem que ele não poderia curar por causa da lei de Moisés. Ou seja, mesmo ele fazendo coisa boa, ele era criticado. Então eu não sei se dá para perceber que qual é o problema da gente hoje, em que a gente quer ser cabeça, né? A gente não quer ser cauda. Qual é o problema da gente hoje? O problema é que a gente quer ir para o céu, mas não quer pegar o caminho da cruz. E aí, essa é a parte complicada, porque é aquele caso, a gente, por mais que a gente queira se sentir bem, o alvo do Evangelho para nós não é a sensação de bem-estar, é o compromisso de dever. Nós estamos aqui para ser sal e luz, nós estamos aqui para mostrar para as pessoas que essa vida vazia, que essa vida voltada para os prazeres sensoriais, que essa vida, além de terminar aqui, às vezes pode trazer um inferno para a gente. Pode ser uma adrenalina você se envolver com uma mulher casada, até a hora, né, que o Paraíba chegar. Bolsonaro teve problema com esse negócio, né? Se de repente aquele camarada chegar com aquela pistola cromada e botar na sua cara. Até o momento da aventura, do romance, né, de vai pra cá, vem pra lá, como diz o pagode, a noite toda, beleza, show de bola, até chegar o dia da pistola na sua cara. Você, por exemplo, pode beber todas, fazer isso, fazer aquilo outro, até chegar a hora da cirrose. Então não sei se dá para perceber que uma hora a fatura chega. E você precisa mostrar para as pessoas que há uma vida em Jesus que ninguém pode roubar. Que vida é essa que o pessoal entra na arena cantando louvor para ser destruído pelas feras? Que vida é essa em que as pessoas elas são crucificadas, elas são decapitadas, elas são mortas, elas são queimadas? Os cristãos aqui no Brasil estão sendo perseguidos pelo Porta dos Fundos no especial de Natal, enquanto os cristãos lá na África, na Ásia, lá estão sendo degolados, queimados e mortos. Então, eu não, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo os Portas do Fundo não, tá, gente? Eu só estou dizendo que é o seguinte: a gente aqui acha que está sofrendo com ar-condicionado no culto. Entende? A gente está sofrendo porque tem muito tiete para pegar o nosso autógrafo depois de um show. A gente está sofrendo por causa do canta, né? E os males espantam nesse negócio todinho. E quando vai ver, a gente não absorve nada para o nosso dia a dia.
Cadê essa fé no dia a dia? Cadê essa fé na hora de trabalhar, na hora de estudar, na hora do namoro, na hora do casamento? Então a gente está aqui para dizer para as pessoas, olha, existe uma vida melhor do que essa que você está procurando. E detalhe, se você não quiser vir para cá para ouvir o Evangelho, que não te promete 2 carros, 2 casas e 2 geladeiras. Não é errado ter 2 carros, 2 casas e 2 geladeiras. Só que é o seguinte, então filhão, acorda mais cedo, dorme mais tarde, gasta menos do que ganha, tá dando para entender? Estuda, vai para a luta, batalha, seja o melhor funcionário que você quiser e Deus vai te abençoar e você vai ser rico. Agora não vem para cá buscar mágica. Aí nessa brincadeira, né, meia dúzia já deixa de te ouvir. Então nesse negócio, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente observa aqui que foi Deus quem exaltou Jesus. Jesus não estava esperando a exaltação humana. É claro que, por exemplo, eu quero que todo mundo goste da minha mensagem, eu quero que todo mundo goste e curta o meu canal no YouTube, eu quero que todo mundo me cumprimente, quero que todo mundo compre meus livros, só que é o seguinte, essa não é a minha prioridade. A minha prioridade é a mensagem. E aí nessa brincadeira vai ter um treteiro lá no meu canal, vai ter alguém me atacando, vai ter alguém mandando indireta para mim, vai ter igreja que não vai querer me ouvir pregar, vai ter igreja que vai me mandar embora, vai ter um monte de coisa. Mas eu tenho que entender o seguinte, o meu patrão é Deus, e a minha mensagem é a mensagem da cruz. E se não for para fazer isso, eu estou perdendo tempo. É Deus quem vai me exaltar. E é fantástico isso, que por exemplo, no mesmo instante que de repente você percebe uma humilhação do aspecto humano, você percebe uma exaltação no aspecto divino. E isso é fantástico, porque quando alguém, né, da qualidade de Deus reconhece o seu ministério e reconhece você, e quando um pecador igual a você, que vai feder igual a você debaixo da terra, ou no banheiro igual a você, então quando uma pessoa dessa diz que você não vale nada, pô, parabéns, obrigado, é só isso, eu já sabia, mas apesar de não valer nada, eu sou amado e aceito. E nesse caso aqui, falamos do esvaziamento, agora da encarnação. E nessa situação, a gente vai lá para Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 10. E aí no versículo 10 a gente vê que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então a gente observa que Deus se fez um de nós, sofrendo desprezo dos desprezíveis, e sendo rejeitado pelos que diziam conhecê-lo. Imagina bem, é como se de repente, vamos pensar, digamos que você é dono de uma multinacional e você quer tirar um dia para, sei lá, viver no meio do povo do bairro onde está a tua empresa. E aí você vai vender picolé ali. Você é o dono da empresa que está ali, mas você vai lá. Aí falando, não, vai lá, fica lá, não quero não sei o que, tal. E aí quando vai ver de repente, lá na frente, essa pessoa vai depois pedir um emprego e ver você lá. Como é que ela fica? Porque ela humilhou você. Porque você estava com uma sandália havaiana. Ah não, a havaiana agora é caro, né? Era barato na minha época. Então, é o que acontece, a pessoa humilhou você, ela fez pouco caso de você, porque você estava servindo. E aí agora ela bate na sua porta e vê quem você é. Trazendo para o nosso contexto. O Criador dos céus e da terra foi rejeitado pelos rejeitados, foi desprezado pelos desprezíveis, e mesmo assim ele esteve ali à disposição, como assim, ó, quem quiser, eu estou aqui. E aí, qual o problema da gente? A gente às vezes não quer dar um folheto, porque a gente não quer passar o desgaste de alguém falar assim, não quero. A gente não sai para convidar alguém para o culto, porque a gente não quer ouvir alguém dizer assim, não quero saber de igreja, eu tenho raiva, eu tenho nojo desse negócio de igreja. Então a gente, muitas vezes não compartilha o evangelho, porque a gente não quer ter o desconforto da rejeição. Quando o dono da mensagem sofreu o desconforto para trazer salvação para mim e para você. E aí nisso, diz o texto que ele, apesar de ter feito o mundo não o reconheceu, apesar dele ter vindo para os judeus, os seus não receberam. Uma outra coisa, no versículo 12, no versículo 13, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, nós, por exemplo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então Deus se fez um de nós, a fim de fazer de miseráveis pecadores uma família para Deus. Então observa bem, ele está lá, se mistura com a gente,
Ele está lá, tem as fraldas trocadas por Maria, ele está lá, tem uma infância como as outras crianças, ele está lá, tem que obedecer pai e mãe como outras crianças, ele está lá, tem que aprender a língua materna como as outras pessoas, ele está lá, tem que estudar a religião dele como as outras pessoas, ele está passando por tudo aquilo ali, para quê? Para depois resgatar a gente como eu e você, da nossa própria maldade e dos nossos próprios maus desejos, para fazer de nós uma versão melhor de nós mesmos. E então, nós vimos aqui que Deus se fez um de nós, desejando revelar sua grandeza, seu coração e sua fidelidade. Aquele, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E eu gostaria que se você marcasse esse viveu entre nós, porque observa bem, se vocês viverem entre as pessoas, e não apenas, lá eu vivo a minha vida material, aqui eu vivo a minha vida espiritual. Não, se vocês viverem entre as pessoas e vivenciarem a fé de vocês entre as outras pessoas, sem aquela linguagem afetada, é o seguinte, eu não estou querendo parecer um cara maneiro, até porque maneiro não existe mais, né, do meu tempo, eu sou da época da gíria supimpa, né, falou, morou, esses negócios, e aí nesse caso, eu não quero parecer um cara descolado entre eles, e também não quero parecer o santarrão. Eu sou o que sou, esse sou eu. E vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos conversar e vamos dialogar. Tudo bem que o camarada vai falar 10 palavrões para cada palavra. Aquilo pode me incomodar, mas agora, em compensação, ele está tendo liberdade de conversar comigo. E isso é uma vantagem. Ele está vendo que eu sou alguém que não faço a mesma coisa que ele, mas não o julgo pelo fato de eu ter sido resgatado pelo poder do Evangelho. Até porque a diferença entre nós e a pessoa que não é cristã não é a nossa moralidade. Até porque a gente sabe que tem muita coisa feia entre os evangélicos. Muita. Algumas a gente conhece e algumas a gente ainda vai conhecer e vai ficar chocado. E nesse caso, apesar de tudo isso, qual é a diferença? Nós aceitamos o presente da vida eterna, só isso. Ele deu e a gente aceitou. Ele ofereceu para o outro não aceitou. Só essa a diferença. Daí é que muitas vezes a gente fica decepcionado com a igreja. Por quê? Porque a gente vê que os crentes também são pecadores. Simples assim. A diferença é que à medida que você vai andando com Deus, você vai vencendo algumas malignidades. Mas agora, se você ficar só na religião, sem caminhar com Ele, você vai ser um camarada que vai fazer coisa feia com nome bonito. É como aquela fofoca que ganha nome de pedido de oração. Não é mesmo? Então, é mais ou menos por aí. E aí, nesse caso, agora vamos falar do esvaziamento e da encarnação na igreja. Vamos observar aqui, por exemplo. Vou pensar numa questão de formação cidadã. E o cidadão é aquela pessoa que tem seus direitos e deveres na sociedade. Daí onde, por exemplo, voltando àquela questão do Porta dos Fundos, eu não critico uma pessoa que move uma ação. Eu não critico isso. Eu critico você superestimar isso que foi feito. Eu não sei se deu para entender. A pessoa moveu uma ação, ela é cidadã, ela tem direito. Ué, o LGBTQI, sei lá, o TT, não pode fazer? O crente também pode. O candomblessista também pode, somos cidadãos. O que não pode é a gente superdimensionar, como se assim, eu estou sendo perseguido por amor a Cristo, tarará, tarará, tarará. Não, às vezes a gente que é crente está fazendo piada com o Evangelho. Então, desce do palco. Então, voltando para a questão dos direitos e deveres. Não é porque você é crente que você vai ser mandado embora porque você é crente. Você pode exigir seus direitos, isso aí não é problema. Só que em contrapartida, você também tem que exercer seus deveres. E um deles é respeitar as outras pessoas. Respeitar o direito que elas têm de acreditar no que elas acreditam. Se o cara quiser acreditar na cadeira santa da bola de fogo do sétimo dia, é problema dele. O que você tem a ver com isso? Entende? Assim como, por exemplo, o seu direito de acreditar no Deus invisível, imortal, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, é direito seu. Assim como o outro tem direito de não ouvir a sua pregação. Mas porque os profetas... Israel era uma nação teocrática, o Brasil não é. É bom a gente lembrar disso. Até porque, se hoje a gente quiser cristianizar o Brasil, a gente está dando precedente para islamizarem o Brasil depois. Então é importante
ter esse cuidado. Igreja é igreja, Estado é Estado, e todas as vezes que a igreja quis governar, deu ruim. Então é bom ter cuidado com esse negócio, né? E aí, o esvaziamento e a encarnação são imperativos para o cristão que se propõe a ser um cidadão relevante, pelo dever que tem de compreender a importância da fé cristã para a sociedade atual. Imagina, eu sei que vocês vão rir de mim agora, porque eu vou citar o Cabo da Ciolo. Glória a Deus. Nação brasileira. O Brasil precisa de mais amor. A gente pode rir, mas é verdade. Até porque o amor que a Bíblia propõe não é um amor erótico, nem um amor de afinidade, mas é um amor prático, é um amor de serviço. Imagina um lugar em que o mais velho é respeitado pelo mais novo. Imagina um lugar em que a grávida ela tem um lugar garantido naquele ônibus lotado, porque o cara que não está grávido cede o lugar para ela. Imagine, por exemplo, de repente a sua esposa está ali naquele dia igual siri na lata e você segura a onda, você vai, guarda a língua, você fica ali na sua até esperar a tempestade passar. Por quê? Porque você a ama, não porque você simplesmente tem um interesse sexual nela. Então eu não sei se dá para perceber. Imagina como seria uma sociedade em que você, por exemplo, deu uma vez para o outro, ou então está vendo que, poxa, essa pessoa não está podendo fazer isso aqui, eu vou ajudá-la. Imagine como seria uma sociedade em que a gente calçasse o sapato do outro e respeitasse as limitações do outro. Imagine uma sociedade em que o camarada não seria discriminado por ser pobre. Ele não escolheu ser pobre. Imagina se de repente você vivesse numa sociedade em que o portador de deficiência ele é tratado com a mesma dignidade daquele que não tem a mesma deficiência. Então não sei se dá para perceber que a sociedade seria melhor. E a gente prega que existe esse amor. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vai parecer que é desabafo. Então, mas assim, você olha para a realidade, observa bem. Poxa, você às vezes vai ver uma notícia de líderes religiosos que estão numa briga. Por quê? Porque um comprou mais tempo de televisão que o outro. Por quê? Porque tinha mais dinheiro, o outro não tinha dinheiro para cobrir. A emissora, capitalismo malvadão, quem pagou mais leva, né? E aí nessa brincadeira, e fica indireta daqui, indireta de lá, aquele negócio todinho. E detalhe, programa de televisão pago com oferta do povo. Entende? E aí o que acontece? Em contrapartida, você tem crentes de outras igrejas que fica caçoando desses líderes evangélicos na rede social, quando poderia estar pregando o evangelho na rede social, está falando mal da igreja do outro. Aí eu pergunto, o tempo que eu falo mal da sua igreja, não tem um monte de coisa na minha igreja para resolver? Entende? O mundo tem sede, nós temos a água, mas nem nós bebemos. E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para a gente observar, né, que assim, nós precisamos pegar esses valores cristãos e levarmos para a sociedade atual. E levarmos essa proposta ao próximo. Afinal, espera-se que o nosso próximo entenda que assim como Deus teve de revelar-se, teve de dar-se a conhecer. Os valores da fé cristã também precisam ser cognoscibilizados. Ou seja, o que acontece? Como é que eu posso dizer? A revelação ela é um mistério. Mas a nossa cognição tem que apreender esse mistério. E aí, como esse mistério ele pode ser cognoscibilizado? Através da nossa vida, através da encarnação da mensagem. É assim que a gente faz. Não é com blá blá blá, não é com um conjunto de doutrinas. A gente faz com a vida. Porque a nossa verdade é uma pessoa. A nossa verdade não é uma abstração. Se não, seria fácil. O que não falta é gente aí podendo falar sobre quem é Deus. Tá, e daí? Porque o Evangelho, porque plenitude do Espírito significa isso, porque Deus, porque Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, noves fora, tá, e daí? Isso aí no meu casamento. Tô com câncer, e aí? Qual é o valor disso diante da luta que eu tô passando? Meu filho agora é o gerente do morro, como é que eu lido com esse negócio? Em que essa fé é útil na minha vida? E aí? Então não sei se dá para perceber que a gente precisa fazer isso, né, entendendo que é justamente a cultura que é a mediadora entre a experiência de fé e o discurso teológico. Qual é o problema da gente como crente? A gente não usa a cultura de hoje, a gente usa a cultura medieval.
A gente está lá na época da Reforma. A gente está lá na época de Tomás de Aquino. A gente está lá atrás. Então, o que acontece? A gente não está dialogando com o nosso tempo, com a linguagem do nosso tempo. A gente não está encarnando na nossa sociedade. E aí, para que ao aplicar estes princípios, excessos não sejam cometidos em nome de Deus, da fé e dos textos bíblicos. Ontem eu estava falando sobre a doutrina de Deus no seminário onde eu dou aula, e aí a disciplina teontologia é a doutrina que fala especificamente de Deus na teologia sistemática. E aí eu estava falando que assim, o que acontece? Deus sempre foi Deus, a Bíblia sempre esteve lá. Mas há um tempo atrás a mulher não podia cortar cabelo. Há um tempo atrás o jovem não podia jogar bola. Há um tempo atrás alguns crentes não podiam ir à praia. É verdade, irmão. E hoje ainda deve ter mulher que não pode raspar sovaco, tudo por causa... é a mesma Bíblia. Mas, meu Deus, nada. É a mesma Bíblia e cada um de um jeito. Tem igreja que você não pode botar calça jeans. Então não sei se dá para perceber que assim, a Bíblia é uma só, Deus é um só, mas as lentes são diferentes. E eu tenho que ter humildade para perceber isso. E por que eu estou falando isso daí? Porque eu preciso dialogar com o século 21. Porque Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Entende? Se eu não sei qual é a pergunta do meu tempo, eu vou responder o quê? E aí nesse caso, e o problema é que assim, eu corro o risco por não pensar dentro da caixa, de ser visto como um herege. E eu sei que eu não sou herege. De coração, gente, eu sou crente. Pode não parecer, mas eu sou crente. Né? E aí nesse caso, por exemplo, gosto de Toquinho e Gonzaguinha. Anitta não curto não, desculpa, pode me julgar. Mas o que acontece? Diante dessa situação, em relação a isso, o que a gente observa aqui é que, dependendo do lugar hermenêutico de sentido, a interpretação de um mesmo texto pode ser outra. Como assim lugar hermenêutico de sentido? Você está lendo para buscar a intenção do texto, você está procurando a intenção do autor, ou você está pegando a intenção do leitor? Aí você pode pensar, como assim? Bem, a intenção do texto é o seguinte, o texto está ali, você vai tentar entender a história a partir da letra, da gramática, daquilo ali, você vai interpretar o significado das palavras e vai aplicar para o povo. Se você quiser procurar o autor, você vai tentar buscar algo que está para lá do texto. Qual foi o problema político, religioso, sociológico, histórico que mobilizou alguém a escrever isso daí? Geralmente quem mais faz isso são os nossos professores no ambiente secular, né? Até porque eles gostam de se dar uma coça. E aí nesse caso, né, do texto para cá geralmente é o ambiente convencional, do texto para lá geralmente é os acadêmicos. E a perspectiva do leitor é o seguinte, eu vejo o que eu quiser, a Bíblia é minha, dá licença? Aí o camarada pega o texto bíblico e sai pregando. Parábola do filho pródigo. O churrasco significa isso. O anel significa não sei o que lá. Só Deus sabe. A besta pode ser o Papa, pode ser a Coca-Cola, pode ser o computador, pode ser qualquer coisa. A besta pode ser a besta. Então não sei se dá para perceber que é o seguinte, qual é o lugar hermenêutico da pessoa? E aí observa bem, diante de uma situação dessa, a gente precisa observar que a gente tem que ter o cuidado, né, com o perigo de pregar dogmas, em vez de se esvaziar e encarnar entre as pessoas. Eu não estou dizendo que eu não tenho dogmas, claro que eu tenho. Eu creio que Jesus é Deus, eu não discuto isso. Entretanto, a pessoa que está lá desempregada, aquela pessoa que está lá na cadeia, aquela pessoa, por exemplo, que está pensando em largar a esposa, aquele filho que não sabe se perdoa o pai que abusou dele sexualmente, essa pessoa ela não quer saber de doutrina. Lá na frente ela até vai querer saber, mas agora é o seguinte, como é que eu faço para sair dessa vida miserável que eu estou tendo? E eu vou falar que é o seguinte, olha, essas questões não são externas. Você pode ter 2 carros, 2 casas, 2 geladeiras, que isso não vai mudar. Se você não mudar, a sua vida não muda. Se você não melhorar, a sua vida não melhora. Se você não tiver contentamento, nada do lado de fora vai te deixar contente. E aí, diante desse caso aqui, a gente observa, né, que é preciso considerar a integralidade do indivíduo. Você não vai evangelizar para um cara que só é uma alma que precisa ir para o céu. Você não está falando com um Gasparzinho, meu Deus do céu, está falando com a pessoa inteira. Uma pessoa que é espírito, alma e corpo, uma pessoa que tem traumas, tem lembranças, sistema de crença. De repente é um cara que entende que o homem não chora. Eu, por exemplo, sou de uma geração que os meninos queriam ser peludos igual o Tony Ramos.
Hoje em dia, os meninos peludos se depilam. E agora? Entende? Eu não sei se dá para perceber. Há um tempo atrás, né, homem mal aparava alguma coisa aqui quando ele cortava o cabelo. Hoje o homem faz sobrancelha. Entende? Ela deve lembrar disso. Fábio Júnior era um dos poucos artistas que botava um brinco só. Hoje não precisa ser artista. Os caras botam 2 brincos e alargador e faz e acontece. Eu não sei se dá para perceber, né, que assim... Olha o quanto a mentalidade é um negócio diferente. Aí você vai querer evangelizar o teu avô com a linguagem de hoje. Pô, tu não vai ganhar o teu avô para Jesus, não vai. Primeiro que ele vai falar assim, essa igreja é uma bagunça. Tá dando para entender? Então você tem que falar a linguagem do cara. Lembra? Esvaziamento e encarnação. Esvaziamento e encarnação. Você vai conversar, por exemplo... com um camarada, né, que tem uma condição financeira inferior à sua. Ele vai dizer, para você é mole. Você teve isso, teve aquilo outro. Eu nunca tive nada. Se eu for igual a você, o sistema me engole. Então você precisa calçar o sapato do outro para conversar com o outro. Qual é o problema da igreja? A gente quer pescar da seguinte forma. Ó, acende aí o fogão, bota óleo na frigideira. E agora? Agora espera o peixe chegar. Tá bom que o peixe vai sair de lá do rio, vai entrar na sua casa e vai cair na frigideira. A gente quer evangelizar assim, usando crentez, usando palavras que assim, até a gente para se acostumar demorou um pouco. E então, eu preciso considerar que esse cara, além de um espírito, ele é uma alma. E ele tem um corpo. O cara pode estar com fome. De repente aquela pessoa mal-humorada tem problema de tireoide. Hoje, graças a Deus, o pessoal tem uma abertura maior para transtorno de humor. Às vezes aquela pessoa que de repente não tem ânimo para nada, não é porque ela é uma pessoa frente fria, para baixo, às vezes ela está depressiva. Só que entre comer, né, e ter um teto para morar e pagar atendimento psiquiátrico e psicológico, então ela não tem tratamento nenhum. E aí de repente ela não está recebendo o evangelho, não é por causa de ela ser má, é porque ela tem algumas limitações. Às vezes aquele garoto birrento que você está julgando a mãe de não educá-lo direito, às vezes aquele menino tem algum problema, né? Então, por exemplo, outro dia, né, o meu filho fez uma pirraça lá, 2 anos. E aí nisso, a minha esposa estava conversando comigo, né, sobre o comportamento dele. Falei, hoje em dia o pessoal diz que isso é TOD, não é TOD do chocolate não, tá? É TOD, transtorno, não sei o que lá, desafiador. E aí nisso, por exemplo, na minha infância não tinha esse negócio de TOD, tinha a vara de goiaba lá na frente do quintal. E aí, observa bem, estamos num novo tempo, em que se eu pegar a vara que minha mãe usava, é violência doméstica. Tá dando para entender? Então, eu não sei se dá para você observar que eu preciso considerar a integralidade do indivíduo. Hoje vivemos a tal da polarização esquerda e direita. Os cristãos, gente, eu fico impressionado com isso. Direita e esquerda é uma coisa temporal. Você vai ficar brigando por causa de Lula e Bolsonaro. Cadê essa energia para brigar por causa de Jesus? Tá dando para entender? Cadê esse... Eu não vejo essa gente na internet brigando por causa do evangelho. Entende? Primeiro que é o seguinte, Lula não é nenhum santo, Bolsonaro não é nenhum santo, o sistema é corrupto, como dizia Renato Russo, vivemos num mundo doente. E aí tô eu igual os outros nessa zumbilândia aí. Tá dando para entender? E aí o que acontece? O evangelho mesmo eu não falo, pelo contrário, eu dou um soco no estômago do corpo de Cristo. Porque eu mostro que a nossa unidade é tão frágil que a polarização política nos divide. É um tal de você ver crente dizendo que esquerdista não é cristão. É um tal de, por exemplo, você vê crente de direita, de esquerda, dizendo que o crente de direita gosta de morte, gosta de matar os outros, quando ninguém conhece a vida de ninguém. Ninguém conhece. Né? E aí o que acontece? E a gente com preconceitos, e somos os pregadores do amor. Deu para entender? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. E aí nesse caso, eu fico imaginando Jesus nessa treta na internet. Fico imaginando. E nesse caso, e por exemplo, claro que nessa os haters já vão me chamar de isentão, né? Fazer o quê? E nessa situação, a respeito disso, a gente observa que tem que considerar a integralidade do indivíduo. E como este indivíduo apreende as orientações bíblicas. A revelação bíblica para a igreja. Pois este tempo não lida mais com verdades absolutas.
No mesmo mundo que a gente vive, tem os pré-modernos, os modernos e os pós-modernos. Por exemplo, o pré-moderno é aquele que é o seguinte: a tradição diz. Se você é crente, você vai ver aquele cara que fala assim: eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Como assim? O que eu aprendi é certo, o que você está me contando está errado. E aí, se você de repente está no ambiente secular, esse mundo está uma bagunça, não é igual antigamente. Lembra, fulano, como é que era? Na época do fogãozinho jacaré? Tá entendendo? Da televisão Telefunken de válvula? E aí lembra que meu filho, você está reclamando aí porque eu te dei 10 reais, no teu tempo eu comia pão com banana, né? Então o que acontece? É aquela pessoa que se agarra à tradição. O moderno, devido à influência do iluminismo, já é aquele pensamento mais do tipo: peraí, o que Voltaire disse, o que Nietzsche disse? Se for para o aspecto bíblico, vamos lá, o que diz o original, o que diz teólogo tal? Ainda mais agora com a internet, né? Aí eu costumo brincar, parafraseando Benjó, né? Os calvinistas estão chegando. Ou seja, é um tal de gente hoje ser calvinista por causa do YouTube. E aí nesse caso, por exemplo, você vai percebendo que o pastor dele pregou, mas o Silas Malafaia disse o contrário. Se ele gosta do Silas Malafaia, o pastor dele está errado. Mas o Ed Renekiewicz concordou com o pastor dele. Se ele gosta do Ed Renekiewicz, então o pastor dele está certo. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: tem aquela pessoa que ela se detém naquele dado de informação. O pós-moderno é o seguinte: eu senti no meu coração. Senti. É verdade. É verdade porque é minha verdade. Dá licença? O problema é meu, você não tem nada a ver com isso. Entende? E aí nisso não existe verdade absoluta. Ô seu burro, então isso é o que eu estou fazendo? Não existe verdade absoluta. Como é que não existe se eu estou afirmando que não existe verdade absoluta? Deu para entender como é o negócio? Então, nesse tempo que a gente está vivendo, em que a gente afirma que não existe verdade, mas essa afirmação é a verdade, mas o que acontece? Diante de uma situação dessa, onde está ado, cada um no seu quadrado, talvez você vai ter dificuldade para pregar o evangelho. Por quê? Porque o cara, para ele, Jesus e o Rei Leão é a mesma coisa. É tudo coisa da tua cabeça. Tá dando para entender? Agora, uma coisa ele não pode evitar: que você era de um jeito e você é de outro, porque a sua vida foi transformada. Numa época de subjetividade, é o seu testemunho. Quando ele vier, se converter, parará, e beleza, você vai catequizá-lo. Mas agora, ele quer ver se esse negócio funciona. E se a sua vida não é transformada, você não vai alcançar esse cara. É como aquele cara que namora a menina que não é crente e fala assim: vamos lá na minha igreja. Ah, fulano, fala sério, para de graça. A gente é namorado, não vem com esse papo de Jesus pra mim não, porque é o seguinte: você engana a tua mãe, eu não. E aí nesse caso, agora, quando o cara tem a vida transformada, o que houve, cara? Tu tá diferente. Aconteceu isso e tal, e a partir de hoje vai ser assim: se você quiser, a gente namora, se não, eu tenho primeiro Jesus. Sente o drama? E aí nesse caso, eu não sei se dá para a gente perceber, né, que é importante você observar que nesse tempo as pessoas não lidam mais com verdade absoluta. Eu acredito que elas existem. Até porque quando você diz que tudo é relativo, então nem tudo é relativo, porque você está fazendo uma afirmação que tudo é relativo. Mas o que acontece? As pessoas, mesmo que elas digam isso, elas acreditam que tudo é relativo. Então não adianta eu vir com aquelas afirmações como quando eu era pequeno, porque para ela não rola mais. Aí, diante desse caso aqui, as pessoas não lidam mais com verdade absoluta, mas elas lidam com perspectivas. Ou seja, você enxerga desse jeito. Posso dizer como eu enxergo? Aí é que está o caso. Então, por exemplo, eu estava num acampamento de embaixadores do rei, uma organização que existe, né, de adolescentes na Igreja Batista, meninos, e aí um rapaz veio e fez uma pergunta sobre como é que ele lida com a pornografia. Bem, na minha adolescência, primeiro, a gente nunca perguntaria isso para o pastor. Nunca. Né? E aí, ou seja, o pessoal ia continuar com pornografia. Mas aí nessa brincadeira, graças a Deus, eles viram em mim abertura para isso. Então, eu pago o preço por ser como sou, mas eu também consigo alcançar a audiência do jeito que eu sou. Então tem um prejuízo e tem um lucro na parada. E aí, só não entra dinheiro, né? Porque o pessoal que paga é o pessoal mais conservador. E aí nessa situação, o pessoal de vanguarda não chega muito junto, não. Aí nesse caso, eu ouvi falar, uma vez um diácono falou assim: pastor, os jovens são a alegria da igreja, mas os velhos são o sustento.
Aceita o meu conselho. Nesse caso, então, aí voltando para cá, brincadeiras à parte, né? Em relação a esse caso aqui, o que a gente observa? Quando eles perguntaram, há um tempo atrás, se alguém tocasse nesse assunto, porque se você está assistindo pornografia, o diabo vai te pegar, porque o Satanás... E aí começa a falar de entidades da Umbanda, divindades do Candomblé, ou seja, começa a falar de algumas coisas da religião dos outros, aquela coisa todinha, quando, por exemplo, você não tem divindades do Candomblé, nem entidades da Umbanda na Bíblia. Você tem demônios, principados, potestades, que podem estar na religião evangélica, né? Mas aí... Desculpa tocar nesse assunto, você que é evangélico, tá bom, ó, amigo, né? E aí nesse caso, o que eu falei? Cara, vamos pensar. Esse negócio vai roubar de você boa parte da tua vida. Por quê? Porque primeiro, aí eu faço uma comparação, né? Pensa no filme do Rambo. Aí o cara olha assim, o que tem a ver pornografia com o filme do Rambo? Calma, não imagina o Rambo fazendo saliência não. O que eu quero dizer é que é o seguinte, o Rambo sozinho, ele entra num quartel, explode tudo, mata geral, faz e acontece, sai com um arranhão e com uma trilha sonora, com o quartel explodindo atrás dele. Vai você e entra num quartel para fazer isso. No filme de Kung Fu, o cara anda na parede, ele anda na água, ele voa. Vai numa academia qualquer e fala assim com o mestre, olha, eu quero aprender a voar e andar sobre a água. Cara, eu sou Jesus, ô miserável. Tá dando para entender? Então, por que no filme pornográfico não vai ter fantasia, gente? E aí você olha para aquilo e aquilo parece melhor do que a relação sexual normal. Porque aquilo ali é uma construção, gente, é arte. A ideia é o quê? É iludir e entreter. E aí o camarada ele vai comparar aquilo com a vida normal e vai se frustrar. E aí eu falando com ele, vocês querem isso para a vida de vocês? E não vamos esquecer que, por exemplo, o corpo daquele homem e daquela mulher é um corpo que é moldado, é esculpido para aquilo ali. A mulher com quem vai se casar vai acordar cedo, dormir tarde, esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque. Será que tem como ela ser a mesma coisa daquela ali? Aquele camarada que está ali, né? Ele malha, faz isso, faz aquilo, toma umas paradinhas. E aí nesse negócio, pensa comigo, você que é um cara normal, comendo arroz, feijão, salsicha, tu vai conseguir ter aquele corpo ali? Nunca serão, velho. Não vai. Tá entendendo? Vai tomar um veneno de cavalo aí, mas daqui a pouco vai dar ruim, que eu sei. E aí nesse caso, observa bem, você vai pegar esse caminho, vive a vida normal. Entende? E aí outra coisa, se virar um vício, você não vai fazer mais nada. Vai deixar de estudar para um concurso, vai deixar de trabalhar, vai deixar de fazer alguma coisa, daqui a pouco você está no buraco, velho. Olha o argumento que eu usei. Falei de perspectiva. Eu não fiz as afirmações que ele já sabe. Sabe, mas não é o suficiente para dar um susto nele. Até porque a gente sabe que a gente peca e Deus perdoa. Só que o fato de Deus perdoar não quer dizer que a vida da gente não vai para o buraco. Tem um monte de gente que Deus perdoou que está com enfisema pulmonar. Tem um monte de gente que Deus perdoou que está com cirrose. Tem um monte de gente que Deus perdoou, vai para o céu, mas vai mais cedo. Deus perdoar é uma coisa, a consequência dos nossos atos é outra. E aí nesse caso aqui, a gente, por exemplo, gente, vou corrigir, tá? Pelo amor de Deus, Gisele sempre fala, Roberlan, você gasta tanto tempo no início e no final você fica igual um desesperado. Mas aí, eu sou perseguido pela minha esposa, gente, diante de Deus, diante de Deus, me persegue. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai ver que o tempo da gente não é mais o tempo das verdades absolutas. Verdade absoluta, você lida com o seu avô. Beleza. Agora com seu colega de faculdade, não rola. Tá dando para entender? Embora ele tenha verdades absolutas, que não existe verdade absoluta. Mas agora, ainda assim, mostra o teu lado, mostra a sua vida. Olha, você sabe como eu era antes da minha experiência com Jesus. E aí, vem ver, certo? E aí nesse caso aqui, a questão, né, de você observar que isso pode ser percebido como uma oportunidade para a encarnação e para o esvaziamento jesuânico, né? Ou seja, você está fazendo como Jesus. E esse esvaziamento dirige a igreja para um pensar teológico que migra do racionalismo cartesiano, é ou não é, preto, branco, sim ou não, né? E sai daí para uma racionalidade mais aberta, para um pensamento mais frágil. Ah, Roberlan, mas aconteceu um monte de coisa errada. É verdade. Eu até posso estar errado, sim. Mas agora, senta comigo aí, vamos trocar uma ideia, vamos pensar aqui.
E claro, quando eu digo isso, eu não digo porque eu acho que eu estou errado. Só estou tentando partir do raciocínio dele. Que nessa hora o crente fundamentalista vai falar assim: o pastor Roberlan lá, ele tem dúvida da fé dele. E não é. Entende? Só que eu não estou querendo evangelizar o fundamentalista. O fundamentalista é crente. Se ele for para o inferno, ele vai porque quer. Eu estou querendo evangelizar o outro. E aí, nesse caso aqui, em relação a esse contexto, a gente precisa observar, né, que esse pensamento considera a experiência como um canal de contato com a realidade que sempre será maior do que o discurso. Gente, Deus é maior do que a Bíblia. A revelação é maior do que a nossa pregação. Entende? E a nossa fé é maior do que a nossa religião. O problema é que a religião, ela sistematiza a experiência de fé, mas ela não é a fé. Então a gente não pode confundir o andame com o prédio. O andame é uma coisa, o prédio é outra. A gente não pode confundir a roupa com o corpo. A roupa é uma coisa, o corpo é outra, né? Então a gente precisa também ter o quê? Abertura e respeito. Quer aceite, quer não, quem pretende apresentar os princípios bíblicos numa perspectiva cristã protestante para esse tempo, visando contribuir para a construção de cidadãos responsáveis e livres, com direitos e deveres éticos e empáticos, precisa assumir tal condicionamento do protestantismo do Brasil. Ou seja, a gente não tem uma fé cristã que veio de lá de Jesus purinha para cá. Ela passou por um... E aí, nesse caso, a gente vai reparar que nesse contexto aqui, além disso daí, o cristão precisa dialogar com pessoas de religiões que, embora diferentes e divergentes da sua, influenciaram o protestantismo pós-moderno. O que seria a sexta-feira do descarrego? Onde você imagina Martinho Lutero nesse negócio? Deu para entender? E aí, vamos lá, o terno e gravata da igreja tradicional. Onde você imagina Paulo defendendo um negócio desse? Percebe o aspecto cultural? Quem disse que tem que ter torre, que tem que ter sino na igreja? Será que, por exemplo, o pregador, de acordo com o que o Novo Testamento fala, precisa botar uma toga para pregar? Eu não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que é o seguinte: quem disse que isso veio de lá de Nazaré? Quem disse? Mas a gente age como se fosse algo perene, sempre foi assim, e não foi. Até Jesus ficou louro, Jesus tem olhos azuis. Como é que pode isso? A mesa da ceia é uma mesa igual, né, a da mangerona, né? Todo mundo fala, passa o sal, né? Não, gente, a mesa do contexto deles não era igual àquela. Mas a gente mudou a coisa. E aí, nesse caso, afinal, para que os valores cristãos saiam do ambiente privado dos templos e sejam lançados numa sociedade plural, marcada pela secularização, o ecumenismo e o diálogo interreligioso precisam ser repensados e ser ressignificados como forma de encarnação e esvaziamento. Agora é que eu estou na escada, né? Eu usei duas palavras que são palavras endiabradas no nosso contexto. E aí, nessa situação, eu gostaria de pelo menos ir para a definição, para a gente não ter problema aqui, né? E o Vitor não puxar o meu microfone. Embora seja uma palavra interpretada negativamente, ecumenismo poderia ser visto positivamente como um esforço na busca de unidade e cooperação entre igrejas que confessam o senhorio de Jesus, admitindo que os cismas na história eclesiástica prejudicaram a compreensão de raízes comuns a ambas. Ou seja, vocês não são batistas e isso não significa que eu não posso conversar com vocês. Vocês não são assembleanos, isso não significa que eu não posso conversar com vocês. Eu não sou presbiteriano, não significa que vocês não possam conversar comigo. Ou seja, o fato de sermos cristãos de matizes diferentes não significa que a gente não pode ter um esforço comum. Ou Jesus não é o mesmo Jesus? Não sei se deu para perceber. Ecumenismo tem a ver com oikos, né? A casa comum. Então o que acontece? Nós pertencemos à mesma casa. Só que quando a pessoa fala em ecumenismo, fala que, por exemplo, o pastor vai se vestir de Zé Pilintra. Deu para entender? Na cabeça do povo, assim, mistura tudo. E aí não é a mesma coisa. Ecumenismo tem a ver com aquilo que é comum. Nós podemos ser de denominações diferentes, nós podemos ser de igrejas diferentes, mas a gente tem algo em comum, seguimos a Jesus. Cristo é o nosso Senhor,
nós herdamos a palavra do Calvário. Isso é ecumenismo. Então, depois que eu expliquei, né, agora que eu sei que Vitor já estava ali. Então, voltando para cá, agora vamos à questão do diálogo interreligioso. Que o indivíduo, ele acredita que se tiver o diálogo interreligioso, vai ter uma coisa como, por exemplo, se eu tiver diálogo religioso, eu, por exemplo, vou ter que raspar minha cabeça no santo, igual fulano de tal e tudo tal. Não, não tem nada a ver isso. A imposição de verdades metafísicas que traz confrontos não cabe mais nesse tempo de pluralização e secularização. Deve-se evitar o binômio verdadeiro versus falso e respeitar a afirmação do outro, respeitar não é concordar, tá, gente? Respeitar a afirmação do outro com mais tolerância numa sociedade menos dogmática. Então, diante desse caso aqui, é importante a gente observar, né, que, por exemplo, a fé como encontro não tem qualquer poder sobre o encontro, e ela não pode construir o seu encontro só esperar por ele. E nesse contexto aqui, o que acontece muitas vezes com a gente? A gente tem aquela ideia, né, de que o outro, né, ele pensa de um jeito diferente e eu vou dialogar com o outro e vou pensar igual a ele. Não, respeitar não é concordar. É como, por exemplo, a frente parlamentar pela família que existe lá. Você tem espírita, você tem católico, você tem evangélico, e eles estão unidos por algo em comum. É um diálogo interreligioso. Mas é engraçado que, por exemplo, ninguém critica, porque pelo menos o evangelicalismo sabe que se não tiver o apoio de outros religiosos, vão levar uma coça em algumas bandeiras aí, né, do ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, né? E aí então, como é que a gente vai defender que menino veste azul e menina veste rosa se a gente não tiver apoio dos outros religiosos? Percebe que quando interessa a gente faz diálogo interreligioso. Agora, por que a gente não pode ter um diálogo interreligioso com o rabino, com o Ialorixá, com o Babalorixá, com o padre na rua que a gente mora, no bairro da nossa igreja, para fazer alguma coisa para promover o bem-estar do nosso bairro? Por que não pode? Eu não estou dizendo que a gente vai acreditar na mesma coisa. Eu não estou dizendo que eu, por exemplo, vou passar a acreditar em Buda. Eu não vou dizer que a partir de agora eu vou me chamar Muhammad Ali. Não vou dizer isso. O que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte: eu respeito você, discordo de você por causa do que eu creio. E eu entendo que a minha fé faz mais sentido para mim do que acreditar no que você acredita. Dá pra gente ser amigo? Dá pra gente conversar? E bora! Quem sabe nessa brincadeira o camarada olha para mim e fala assim: pô, gostei dele. E o crente não vai gostar de mim? O crente já está salvo. E se não está, o problema é dele. Ele já ouviu a mensagem. Eu quero dialogar com os outros. E aí, voltando para cá, a gente, por exemplo, vai observar aqui a importância da gente ter abertura, ter respeito, né, para com as pessoas. E nesse contexto aqui, a gente precisa repensar e ressignificar como forma de encarnação e esvaziamento. E eu sei que isso que eu estou falando não é fácil. Não é fácil. Embora haja um pavor de que nossas comunidades de fé adotem uma postura sincrética, eu destaco que o sincretismo nada mais é do que mistura. A gravata, quem inventou? Não foi Jesus. O sino, não foi Jesus. A Páscoa com chocolate, não foi Jesus. Será que já não tem sincretismo, não, entre nós? Entende? Então eu não sei se dá para perceber. E aí, boa parte da religiosidade cristã herdou algo da religiosidade judaica. E muita coisa da religiosidade judaica foi herdado de outros contextos religiosos. Sincretismo é mistura. Não estou dizendo que você agora vai trazer sal grosso para o próximo culto, tá, gente? Eu só estou dizendo que, assim, mistura acontece, faz parte da nossa cultura. E aí, nesse caso, eu preciso estar atento, né, que devido ao caráter unívoco da religião e do exclusivismo protestante, a pretensa uniformização do cristianismo seria a mera imposição de uma versão do cristianismo ocidentalizada e eurocêntrica na produção norte-americana e na reprodução e brasileira na repetição. Ou seja, o que a gente às vezes está chamando de cristianismo nada mais é do que uma imposição do cristianismo que foi ocidentalizada, porque tem um cristianismo oriental, eurocêntrica,
né? Tanto que é que a gente tem um Jesus branco, né? Com os olhos azuis e cabelo cor de mel, eurocêntrica na produção. Boa parte dos nossos teólogos são europeus, e aí nisso, norte-americana na reprodução, acho que devido à influência behaviorista, né, comportamental dos Estados Unidos, tudo deles é um negócio mais ou menos assim, né? Você tem tanto, com todo respeito, alguns movimentos de crescimento de igreja, quanto o McDonald's, né? Faz isso, faz aquilo outro, vai acontecer tal. E aí nesse caso, por exemplo, os americanos, eles são muito bons nesse negócio. E qual o problema do Brasil? Repetição. A gente repete tudo, né? Então, por exemplo, o comunismo que não deu certo lá, a gente está querendo implantar aqui, né? E aí nisso a teologia liberal, que já tem não sei quantos séculos lá atrás na Europa, a gente está querendo começar aqui, né? Então assim, um monte de coisa que o mundo em algumas coisas não estão fazendo, a gente está tentando começar aqui, né? Então eu não sei se dá para perceber que assim, muita coisa que a gente faz aqui é repetição, e não é diferente na igreja, até porque o brasileiro sofre de autoestima, tudo que é bom vem de fora, né? Então, até o aspecto religioso. E nesse caso aqui, eu gostaria que a gente observasse que, mesmo que isso acontecesse, esse cristianismo, não há como o protestantismo se desvencilhar da mistura que participou. E aí, qual é a religiosidade brasileira? Vamos lá. A partir do desembarque europeu no Brasil, os colonizadores dominaram os indígenas que aqui viviam antes da colonização, trouxeram escravos negros africanos, oriundos de diferentes tribos e regiões, e posteriormente o Império Português abriu os portos e as portas do Brasil para os imigrantes europeus e americanos, visando, né, como dizem alguns, o branqueamento do país, cujas culturas se fundiram às culturas africanas, indígenas e católicas ibéricas. E o catolicismo português é diferente do catolicismo de outros lugares, é uma coisa mais supersticiosa. E o que acontece? Vamos lá, o negro foi liberto, mas ele não vai se misturar com a gente. Vamos chamar o pessoal de fora para o Brasil ficar branco. Só que os brancos se misturaram com o negro, deu essa bagunça que a gente está vendo aí, né? O sarará crioulo. A mulher é branca, tem cabelo duro, o cara é preto, tem cabelo liso, né? E aí o cara é branco, tem feição fina, o cara é negro, tem feição fina, o branco tem feição grossa, e vão que vão. E nessa situação, não misturou apenas o aspecto anatômico, mas também cultural. E é nisso as culturas se fundiram. E essa mistura cultural compôs um imaginário pleno de espíritos bons e maus. Isso a gente vê no nosso cristianismo. Anjos e demônios. Poderes intermediários entre os homens e o sobrenatural. E aí nisso a gente tem, o pastor é quase que um pajé, né? O pastor solta um negócio assim, manda uma palavra, Hadouken e tal, manda uma baforada em cima, fulano cai, cola na parede. Então a gente tem uns negócios mais ou menos assim. E aí nisso tem também o que? As possessões, tem as oralidades, e a gente vai passando a coisa de pai para filho, esse negócio todinho. Tem as escrituras, que a gente pega isso, né, de lá dos europeus e norte-americanos. O fetichismo, tem gente que acredita no poder dos objetos. E aí, enquanto, por exemplo, o objeto teria que simbolizar, a gente acaba acreditando, por exemplo, um pastor outro dia estava reclamando que tinha gente roubando frasquinho de óleo da igreja. Quando o óleo, ele é símbolo da unção, mas tinha gente que acreditava que pegar o óleo ungido, que é um erro falar que o óleo é ungido, ungidas são as pessoas, e aí pegou aquele óleo e roubou. Pô, só de ter roubado já não era para ter perdido o poder, mas na cabeça da pessoa, aquele óleo tem poder. Imagina o pastor em crise, porque os crentes estão roubando óleo. Então, nesse caso, fetichismo, animismo, né? Gente que acredita no poder das plantas, das coisas e assim por diante. E a gente tem também as abstrações, que é o que o protestante sabe fazer muito bem na hora de pregar. Ele viaja, né? Fica todo mundo bocejando, com sono, aquele negócio assim. As prédicas, né? Tem que ter uma pregação e com a voz afetada, porque se você está falando, eis que te digo de mim mesmo. Aí o que acontece? Quando você faz um negócio mais ou menos assim, o pessoal, uau. Agora se você estiver conversando, não é pregação, vai entender. E aí, nesse caso, só vamos lembrar que o pessoal da época, né, do Crisóstomos Boca de Ouro, não tinha microfone. Então as pessoas tinham que pregar de uma forma mais afetada. Hoje tem microfone, tudo bem. Por que eu estou falando desse jeito? É porque eu tenho falta de educação mesmo, tá, gente? Era para eu estar falando mais baixo. E aí, nesse caso aqui, além disso, a questão, né, das cruzes, das igrejas, né, com aquele formato, né, das danças, das mágicas, né? Então, por exemplo, você vai ter aquela dança que é a coreografia, mas tem a dança que não é a coreografia, você está dançando e algo sobrenatural está acontecendo, né? E você tem a mágica.
Não, a gente não faz mágica. Faz sim. A gente não fala pirlim, pim, pim. Mas a gente fala o negócio e Deus funciona. Né? Com todo respeito à ideia, né, da oração ser alavanca, mas assim, observa bem, se Deus não quiser, gente, Deus não quer. Tem oração certa não. Roguei ao Senhor que tirasse o espinho da carne, e Deus disse não. Eu não estou dizendo que Paulo é melhor do que a gente não, mas ó, Paulo, Deus disse não. O Espírito Santo nos impediu de pregar em tal lugar. Mas tudo bem, né? Paulo é Paulo, né? Você é o cara, então vai. Então tem gente que usa a fé como mágica, né? Manipulação do sobrenatural. Eu vou fazer um negócio e Deus vai pá. Gente, Deus não é suas negas não. Deus faz o que Ele quiser. E nesse caso, né? Além da questão dos transes e dos êxtases. E aí, qual a diferença de um para o outro? Né? No caso, por exemplo, do transe, é quando, não sei se você já viu aquela questão do santo daime, né? Você está ali, mas você está tendo uma consciência alterada. Você viu, você ouviu alguma coisa, uma coisa mais ou menos assim. O êxtase é você sair de si. Você não está mais ali, você está em outro lugar. Então, essas coisas, de certa forma, faz parte da religiosidade brasileira. E quando a gente olha para uma coisa dessa mistura surgiram catolicismos, protestantismos, pentecostalismo. Por que catolicismos? A gente sabe que a igreja católica não é a mesma coisa. Tem vários segmentos. Protestantismos, não é a mesma coisa. Pentecostalismos, também, você sabe que não é a mesma coisa. E espiritismos, não é a mesma coisa. Pois nada sobreviveu à matriz religiosa brasileira, fecundada pelo catolicismo popular, mesclada pelas religiões indígenas e africanas, pelo espiritismo kardecista europeu, pelo catolicismo romanizado, além do protestantismo, tanto de invasão lá atrás, antes dos portugueses. Meu Deus, o que os portugueses vieram atrás? Se a gente fosse protestante, o Brasil ia estar rico. Oh, meu Deus do céu. E aí, voltando para cá, tanto o protestantismo de invasão que aconteceu, quanto de imigração depois do Brasil colonial, e o de missão, que é depois os batistas, né, os wesleyanos fazendo trabalho aqui e tudo tal. Com tudo isso, mesmo resistindo ao sincretismo, isso foi contagiado. A igreja hoje não é mesmo depois da igreja da Lagoinha. Todo mundo agora ministra. Antigamente, vamos ter uma oportunidade. Fulano vai lá, canta, acabou. Agora o fulano fala assim: o mar, era uma vez o mar. E o mar falou para o sol: sol, vamos adorar a Deus. E você que está aí agora, calado, olha, aprenda com o mar, que conversou com o sol e estava no céu. E aí nisso eu quero conhecer Jesus, essa casa, a sua casa, a minha casa, a sua casa. E a gente vai. E aí nessa brincadeira, eu não sei se dá pra perceber que assim, não era assim. Antes você cantava satisfação é ter, e acabou. Mas o que acontece? Você vai incorporando vários elementos culturais, e daqui a 10 anos a igreja não vai ser a mesma coisa que hoje, como há 10 anos atrás ela não era. Há um tempo atrás o crente botava terno preto, gravata preta, chapéu preto e guarda-chuva preto. Os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro. É sério isso? É verdade, né? Num tempo que a terra ainda era jovem. E aí a gente fecha falando sobre a importância dos valores cristãos, né? A consciência dessa mistura deve manter a humildade do cristão que deseja contribuir com valores cristãos e os princípios bíblicos para a sua geração. Isso é que a gente precisa. Para o cristão cidadão, não pode haver imposição religiosa sobre ninguém. Eu não quero que ninguém seja obrigado a crer em Jesus, porque quem for obrigado a crer em Jesus não vai crer em Jesus. Entende? Assim como eu não preciso de um presidente evangélico, eu não preciso de um prefeito evangélico, eu não preciso que o meu motorista de ônibus seja evangélico, eu preciso que o meu motorista de ônibus saiba dirigir. Ok? Deu para entender? Então não adianta o cara que vai me guiar com o carro não saber dirigir, gente. O que adianta? Ó, eu não sei guiar moto não, mas sou crente. Então vai pro céu você, miserável. Eu não vou contigo. Entende? Então, valores cristãos, gente, não se impõem, se compartilha. Fé cristã não se impõe, se apreende. E se a pessoa não quiser? Gente, Jesus deixou as pessoas o rejeitarem. É você que vai obrigar o pessoal? Então, nesse caso aqui, né, para o cristão cidadão não pode haver imposição religiosa, até porque autoridade, liberdade e responsabilidade são valores caros para quem se propõe a imitar o Cristo da fé. Quem quiser vir após mim. Ele não fala, você tem que vir. Ele fala, quem quiser. Não quer, acabou.
Quando Jesus, por exemplo, traz aquela pregação, vocês estão aqui por causa do pão que eu dou para vocês, o pessoal fica com bronca, faz pirraça e vai embora. E aí Jesus faz o seguinte apelo para aqueles que ficaram: vocês não querem ir embora também não? Aí imagina, você é um pastor, tu vai falar isso para os outros, quer ir embora? O povo diz: ah, meu pastor é Jesus. Mentiroso! Duvido que se o pastor dele fizesse o que Jesus fez, ele ia continuar na igreja. Não é não. E aí nesse caso, digo sem medo de errar. Entretanto, aqueles que nos ouvem precisam aprender que saciedade não é o mesmo que felicidade. Por que eu estou falando isso? A sociedade que a gente tem hoje busca saciedade e confunde com felicidade. A pessoa quer comer tudo o que quiser. Ela quer transar com quem der na telha. Ela quer vestir a roupa que for. Ela quer fazer o que ela quiser. Só que o que acontece? Isso não é felicidade. Porque se você der vazão a todos os desejos, você não dura uma semana. Desejo tem que ser controlado. Imagina, você está com vontade de dar um soco na cara do traficante. Vai lá, dá o soco. Tudo bem, entendeu? Você, por exemplo, está querendo beliscar a namorada do mestre de capoeira. Vai lá, belisca. Tá dando para entender? Ou então, de repente, você está querendo sair com o carro do seu pai e você está com bronca do que ele fez ontem e vai pagar a sugestão para ele. Vai lá. E depois tenta pedir o carro. Pô, pai, desculpa, eu estava nervoso, me presta o carro aí. Vai. Então, não sei se dá para perceber, a gente tem que segurar a onda. Teu chefe pagou a sugestão, vai lá e paga a sugestão pro teu chefe. Vai. Então a gente tem que segurar a onda, né? E a gente sabe, como cristão, tem que ter responsabilidade e liberdade. E nesse caso, se não, esse tempo será o responsável pela fabricação de uma geração de príncipes e princesas com mais direitos que deveres. Olha como é que está o Brasil, né? Mais liberdade que responsabilidade e mais receber do que dar ou retribuir. E embora tudo isso seja relevante, a religião pode agregar um valor imensurável à construção e à reconstrução pessoal pelo fato de fazer uso da transcendência, do ideal, da valorização da pessoa, do sentimento de pertencimento, do acolhimento e da ajuda mútua. Quer ver uma coisa? Enterro. Quantas pessoas que não são crentes têm a mesma assistência na hora do luto que os crentes têm? Você conta no dedo. Conta no dedo. Agora, quando um crente morre, os irmãos vão lá. Os membros da igreja vão lá. E se eles não forem, pelo menos o pastor, mesmo que não queira ir, vai porque pega mal se não for. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: você tem uma assistência que as pessoas que não são crentes não têm. Você tem um pertencimento que as outras pessoas não têm. Então eu não sei se dá para observar que assim, a fé cristã ela agrega muita coisa. Por isso tem cara que ele até não crê em Jesus, mas ele gosta de estar na igreja, é maneiro, os caras são legais, são de boa, entende? As meninas não vão me dar um balão porque elas aprendem que não pode trair o namorado, porque isso é coisa do Satanás. Então, pelo menos daquela ali eu não vou ganhar um galho. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente só tem a ganhar. É um povo que não bebe, não fuma, não cheira, claro, se faz na encolha, mas não é a maioria. E aí nesse caso, né, então em relação a isso, o cara paga a sugestão para você, depois ele te pede desculpa. Olha que bacana, igreja é um negócio maneiro. E aí, em relação a isso, né, as famílias se complementarão e contribuirão juntas para uma sociedade melhor, que vai oferecer o seu melhor para uma política humanizada e um Estado que sirva o povo, em vez de ser ele um parasita do povo, pelo simples fato de ser composto de pessoas melhores, não de religiosos, que aprenderam a respeitar os próprios limites, desde a mais tenra idade, com utopia sim, com devoção sim, com reverência e com altruísmo. Ou seja, o mundo pode até não melhorar, mas eu vou batalhar. O mundo vai piorar, mas enquanto eu viver, eu vou continuar fazendo alguma coisa para eles pelo menos ser o melhor do pior. E aí, a literatura judaico-cristã, que é o que a gente usa em questão, contém orientações úteis até para quem não é cristão nem religioso. O que se percebe com afirmações de Freud, que fala sobre o princípio da realidade, Jung, a partir da pesquisa de Jean Piaget, que fala do desenvolvimento da criança, respeitando o desenvolvimento humano, aplicando a sabedoria de textos que orientam a vida de uma parcela da humanidade, bem antes do saber científico existir. A ciência é uma coisa recente para quem não sabe. E aí a sabedoria da Bíblia, extraída do contexto do encontro com o sagrado pelo fenômeno religioso, gente, tem um peso incrível. Então a encarnação da igreja, gente, se traduz no esvaziamento, numa aproximação das situações das pessoas. Por exemplo, quantos meninos, principalmente a gente na Baixada,
a polícia chega, atira sem saber quem é, o cara não era bandido. Entende? Só que esse policial também está com medo, porque ninguém mais respeita a autoridade. Não respeita um pai nem mãe, não respeita um professor. Gente, a pessoa batendo no professor. A sociedade está desse jeito. Então o que acontece? Quando eu estou dirigindo, aparece uma blitz, eu estou com medo do policial, mas o policial está com medo de mim. Então a minha luz do salão é de LED. Eu fico até meio marronzinho, claro, entende? Eu acendo as duas mãos sobre o volante e olhando para frente. Entende? Eu nem olho pro cara para me perguntar por que eu estou olhando. O cara não está bem também. Entende? A sociedade está desse jeito. Então, diante de uma situação dessa, aí eu pergunto, não onde está o Deus de Elias, mas onde estão os Elias de Deus? E aí aquele caso, por exemplo, eu sou boca de Deus nessa terra. Boca, Deus tem um monte. A questão é, cadê as mãos? Cadê os pés? Cadê o coração? Cadê o abraço de Deus? Cadê isso? Né? E aí, nesse caso aqui, é importante, né, uma aproximação da situação das pessoas, buscando diálogo com vários saberes e tradições. Então, por exemplo, você vai ver, digamos, o oriental, né, com o budismo, o shintoísmo, seja lá o que for, tudo bem, ele pode não acreditar no que eu acredito, mas imagina um cristão com a disciplina do oriental para oração. O cara fica horas ali meditando. Imagina esse cara com essa disciplina orando. Imagina. Agora, como é que é o ocidental orando? Senhor Jesus, faça mal, faça bem, perdoa os meus pecados, palavras, pensamentos e obras. Amém. Entendeu? Acabou. Já fiz minha devocional. Deixa eu ver, leitura bíblica. O celular está mostrando assim, palavra de hoje. Filho meu, dá-me teu coração. Amém. Estou alimentado. Agora é só YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat. E aí nesse caso, falar em Snapchat eu aprendi. Não é bom ver status do Snapchat não. Aí nesse caso não é de Deus não. E voltando para cá, a respeito disso aqui, de você se misturar com as pessoas, né, conhecer as outras tradições, em vez de ser preconceituoso, comunicar os princípios e valores cristãos, protestantes, através da literatura. Eu, por exemplo, escrevo em tudo quanto é canto, né? Então, por exemplo, a Unigran Rio tem uma revista acadêmica, né, Teologia em Diálogo, e eu escrevi um artigo, Aprender a Viver, onde eu faço uma intertextualidade entre o samba Clareou e Tiago capítulo 5, falando sobre a brevidade, a complexidade, a fragilidade da vida. Um crente vai olhar para mim e falar assim, pastor Robelão desviou, mas um não crente vai ver a importância da Bíblia e que você encontra uma teologia popular no meio do povo, que pensa sobre a eternidade, né? Então, claro que vocês não devem ter escutado falar, né, de uma música chamada O Que É, O Que É, de Gonzaguinha, mas que é uma reflexão sobre a vida. É uns anos atrás do Prepara Que Agora é o Show das Poderosas. Aí nesse caso, nada contra a Anitta, tá gente? Mas assim, por exemplo, em que ele pergunta o que é a vida. Então você vê muita teologia e muita coisa, até assim, que você, caramba, tem teologia aqui? Tem. Porque há um questionamento da alma humana. Há um anseio no ser humano e ele bota isso na arte. E o crente está fazendo o quê? Então, eu estou escrevendo no ambiente secular. Se Deus me desse a oportunidade de fazer uma composição para trocar numa rádio secular, eu escreveria. Entende? Porque se me dessem a chance de fazer um programa, não numa rádio evangélica, mas numa Tupi da vida, eu faria. Porque eu tenho que me misturar com o meu tempo. Eu tenho que dialogar com a minha geração. Não dá para ficarmos enclausurados dentro da igreja, sabe por quê? Porque o povo que está dentro da igreja já absorveu o mundo lá de fora e trouxeram para cá para dentro. Estamos inflamados de sensualidade. Sabe o que é se conversar com uma irmã na igreja? Tem que olhar para a testa, porque senão você vê os peitos. Tem que olhar para a testa, entende? E se você reclamar, se está reclamando é porque está olhando, safado. Deu para entender? Desse jeito, você não pode reclamar não, entende? Tem que ficar quieto. E aí nessa situação, por exemplo, a competição predatória. Todo mundo quer o horário nobre. E se não tiver, puxa o tapete um do outro. O mundo já entrou na igreja, gente. Mas o pessoal acha que o mundo entra na igreja se você escutar J Quest no seu carro. Deu para entender como é que é o negócio? Aí o cara não escuta J Quest, mas mente. Tá entendendo? Às vezes um irmão tem caso com outro irmão, homem mesmo, né? Homem com homem, mulher com mulher, sei lá. E aí o que acontece? E todo mundo na maior tranquilidade, e apontando o dedo para falar mal do Malafaia, do R.R. Soares, em vez de tomar conta da própria vida. Deu para entender como é que tá o negócio? Aí eu pergunto, gente, o mundo já entrou.
Então, se eu quero contagiar aqui dentro, eu tenho que contagiar lá fora também. E aí, a gente fechando aqui, fechando mesmo, tá, gente? Fechando agora. E aí, nesse caso aqui, a gente observa a literatura, o cinema, o pessoal dos Estados Unidos aproveitaram isso. Olha aí, Prova de Fogo, Desafiando os Gigantes, coisas que estão passando até na sessão da tarde, gente. E aí, quantos aqui não foram tocados com a produção de Mel Gibson? E em relação às novelas bíblicas da Universal, tudo bem, tem a propaganda da cerveja de Itaipava, mas ainda assim, né, não bebe a cerveja, mas assiste a história. E nesse caso aqui, literatura, cinema, dramaturgia e outras formas de arte pela mídia impressa, que é o caso da minha publicação na Unigran Rio, digital, que é no caso, você tem, meu Deus do céu, pendrive, arquivos, um monte de coisa, as redes sociais, apresentando um Deus que se aproxima dos homens e das mulheres, visando a sua plena realização, que é mais do que ter dinheiro, mais do que ter status, mais do que ter poder, que eu e você, né, que abandonemos a ambição do Éden. Lembra? Você vai ser igual a Deus. A presunção satânica de ser o centro, para seguir rumo ao esvaziamento e encarnação do verbo kenótico. Kenótico de kenosis, né, do esvaziamento, que foi o que nós falamos aqui de acordo com o grego. Focando mais na escutatória do que na oratória, como propõe Rubem Alves, a fim de conviver sem controlar, a fim de cooperar sem competir, e a fim de conversar sem contender. Ah, mas assim ninguém vai ouvir a gente, que não ouça. Pastor, ninguém vai te respeitar, que não respeite. Sou pastor de ovelha, não sou pastor de pitbull. Quem não me respeitar não é ovelha. Se não é ovelha, segue seu caminho, eu sigo o meu. E entende? Que venha um tempo de oportunidade e de discernimento. Por que oportunidade e discernimento? Jesus veio, oportunidade, discernimento. Nem todo mundo viu Deus em Jesus. Certo? Um tempo de abertura e transformação. Aqueles que o receberam, abertura. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Transformação. Um tempo de esvaziamento e encarnação. Abriu mão da sua glória e vimos sua glória. E que aproveitemos as oportunidades melhores como... e que aproveitemos as oportunidades, melhoremos como pessoas, porque eu não sei você. Olha bem para os crentes hoje. Na boa, quem quer fazer negócio com crente? Na boa, quem vai confiar em crente hoje? Vamos lá. Por incrível que pareça, não nasci num lar cristão. Então, eu tive contato com bebida e pornografia desde a infância até os 20 anos de idade. Mas nenhum colega de copo, nenhum cara que bebeu rabo de galo comigo, nenhum cara que bebeu conhaque Dreyer comigo, nenhum cara que bebeu Brahma comigo, nenhum desses caras me causaram mais dor do que meus irmãos de fé. Eu nunca tive que lutar para perdoar pessoas lá de fora, igual eu tive que perdoar gente de dentro. Por quê? Porque as pessoas são crentes, mas não melhoraram como pessoa. E eu não sei você, eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser esse cara. E eu sei que eu posso ser, e o único jeito de eu não ser é assumir que eu já sou e que eu preciso mudar. Então que a gente possa, para isso, abrir também mão do nosso orgulho e nos aproximarmos mais dos outros. Amém? Amém. Gente, desculpa, tá? Tomei um tempão de vocês. Mas obrigado, valeu. Tá contigo, Vitor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vou tirar o microfone agora porque já gravou, não precisa mais gravar mais. Gente, a gente vai fazer um momento de perguntas e respostas. Você que anotou alguma pergunta, sabe, dentro do tema e tudo mais, esse é o momento, né? Vamos lá. E se eu não souber, é só pegar o meu WhatsApp que eu vou e mando pra você. Ele é testemunha que eu mando mensagem mesmo sem pedir. Se pedir, então aí que eu mando. Instagram também, YouTube. Isso. E tal. Vamos lá, quem tem pergunta? Você falou sobre o mundo que está dentro da igreja, né? Isso. As esposas, o que está acontecendo e tudo mais. Então, o que eu me questiono demais, e a pergunta é qual seria o padrão certo de igreja para Sim. hoje? Uau, bem, Robert Lance, sabe? Quanto a isso, eu entendo que, assim, para mim, talvez eu esteja errado, mas para mim, a igreja ideal seria uma igreja em que as pessoas não são perfeitas, elas admitem que não são perfeitas, e a energia que elas gastariam patrulhando a vida dos outros e das outras denominações, elas estariam tentando melhorar como pessoa
e tentando resolver os problemas da sua própria igreja. Eu vejo que aqui na igreja tem gente comendo carne, enquanto tem irmão que não tem arroz com feijão. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem irmãos que têm uma casa muito bonita e tem irmãos que, por exemplo, a laje está podendo cair em cima da cabeça da criança. A gente tem que fazer alguma coisa. Existem irmãos aqui que ganham 20 salários e tem irmãos aqui que estão batalhando para pagar a mensalidade da faculdade. A gente tem que fazer alguma coisa. Existem, por exemplo, pessoas que estão aqui cantando, pedindo Shekinah, sem saber o que é Shekinah, mas não estão ajudando a lavar a louça em casa. A gente tem que fazer alguma coisa. Entende? A gente, por exemplo, tá aqui com um monte de gravidez adolescente. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, os meninos do nosso bairro, com 11 anos de idade, vão com o tráfico de drogas. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente pode até não conseguir, mas tem que fazer alguma coisa. Alguém mais? Você falou a respeito de respondida, Você falou a respeito de da música secular e tal. Sim, pode me julgar. Não, isso não. Não, mas eu tô de boa. Não, jamais. E eu sou líder na minha igreja e tal, aí a maioria das perguntas são essas: eu posso isso, eu posso aquilo, o que eu posso fazer sendo crente, o que eu não posso fazer. Então a galera está preocupada com o que eu O posso, pode ou não pode? O posso ou não posso. E a questão é o que eu devo deixar de fazer por Cristo, né? É a renúncia, né? Exatamente. Não é isso? Ah, você está perguntando, eu pensei que era uma consideração. O que acontece? Eu pelo menos observo, sabe, irmão, que assim, é como eu falei, o problema não está na música secular e a solução não está na música evangélica. A questão é se a mensagem da música secular ou a mensagem da música evangélica é algo que vai me tornar melhor. Porque, por exemplo, se eu for escutar uma música que trata a mulher como objeto, vai contra o que a Bíblia diz que eu tenho que pensar acerca de uma mulher. Se eu, por exemplo, escuto uma música que provoca em mim a questão de que eu tenho que resolver as coisas na marra e na violência, então essa música não me melhora como pessoa, ela não se aproxima dos valores do Evangelho. Então a questão não é se a música é secular ou não, a questão é o que ela me propõe. E eu não estou dizendo, não sei se dá para perceber que é o seguinte: a arte não quer dizer que você tem que cantar, vamos lá, por exemplo, quando você ouve uma música, a música pode estar falando de uma realidade ruim, mas você vai refletir sobre a realidade ruim. O problema é a música que faz apologia a uma realidade ruim. Quando, por exemplo, Marcelo D2, uma ou duas décadas atrás, ele recita numa de suas músicas: se eu fumo, ninguém tem nada com isso. Pô, quem escuta isso acha maneiro. Mas agora, se você fosse vizinho de um maconheiro, ninguém tem nada com isso. Aquele cheiro na tua casa, ninguém tem nada com isso. Aí, por exemplo, vamos lá, o seu filho ficou viciado, você não tem nada com isso. Quando ele virar um zumbi, você não tem nada com isso. Quando ele sair da maconha e for para cocaína, você não tem nada com isso. Quando ele precisar trabalhar no tráfico para pagar o vício dele, você não tem nada com isso. Se ele for preso e você tiver que ir para lá, você não tem nada com isso. Então é aquele caso, quem quiser escutar, pode escutar. Só que é o seguinte, olha, tem com isso sim. Entende? Aí, por exemplo, a questão, por exemplo, eu não gosto de usar esse exemplo, mas é o que mais vem na minha memória. E assim, é porque se eu encontrasse essa irmã, poderia parecer que eu tenho alguma coisa contra ela e não tenho. Mas quando, por exemplo, eu escuto: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vi você na benção vai se arrepender, porque essa pessoa vai estar na plateia e você está no palco. Por exemplo, eu já conheci muito crente ruim, que eu não sei se era filho do papai do céu ou do papai Satã, já conheci, entendeu? Só que é o seguinte: eu quero crescer porque eu quero crescer. Eu quero ter dinheiro porque eu quero ter dinheiro. Eu quero pregar uma pregação ungida porque eu quero pregar uma pregação ungida. Eu quero que o meu filho seja o melhor homem que eu puder conhecer na vida, porque eu quero isso. Eu não quero para te provar nada. Entende? Eu não quero que você olhe para mim, me veja num carro e fique com inveja de mim. Porque enquanto isso não acontece, eu vou ficar com vergonha quando você me vir andando a pé.
Porque o meu alvo é chamar a sua atenção e não melhorar como pessoa. Entende? Então eu escuto a música, é uma música evangélica. Na cabeça do crente comum é uma coisa de Deus. Porque na cabeça da gente, o que é de Deus é o que toca na rádio evangélica. E o que não é de Deus é o que toca na rádio secular. Só que assim, o céu é do Senhor, a terra é do Senhor, tudo é do Senhor. Então meu professor de matemática, ele não pode me passar nada, porque ele não é crente, a matemática não é evangélica. Entende? Então... Agora quando me perguntar eu vou ter mais argumentos. O problema é que é o seguinte, né? Que assim, às vezes a pessoa ela quer uma aprovação para ela escutar Mr. Catra. Entende? Assim, você falou, não, música secular não é problema. Aí vai. Entende? É igual tatuagem, né? Entende? Tiveram tatuagem, o cara vai meter uma caveira, significa morte. E ainda tem uma outra situação, por exemplo, o contexto ali no Pentateuco é um contexto de adoração, de culto, não é um contexto como o nosso, que é de estética. É diferente. Tá dando para entender? Então, assim, é claro que, obviamente, quando eu converso com algum jovem, geralmente eu falo com ele o seguinte, cara, você vai fazer um negócio que lá na frente, tá dando para entender? Porque assim, se você tem dinheiro, beleza, você vai pagar algumas sessões e tá resolvido. Eu nem sei se está resolvido 100%, mas está resolvido. Agora, por exemplo, você que vende almoço para comprar a janta, come arroz com ovo, que a galinha chorou para colocar. Cara, tu vai fazer um negócio que depois vai se arrepender? Então, porque eu entendo que assim, você na adolescência ou na juventude vai tomar decisões que vão te acompanhar até o fim da vida. A menina que engravida com 14 anos, pô, ela vai lidar com isso até a morte dela. E a culpa não é da criança. Entende? São decisões. É como a discussão agora de questão de cirurgia, né, para troca de sexo para gente com 18 anos. Aí o cara vai e muda de ideia quando ele está com 40. Como é que vai ser? Entende como é que é o negócio? Então, é nessas questões que geralmente eu trabalho. Porque eu acho que é justamente a sensação de passar o limite é que dá aquele gosto. Às vezes não é a coisa em si, mas a sensação do tipo, eu estou contra o sistema, ou como dizia Capital Inicial na minha infância, contra todos e contra ninguém. Ou provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. É uma coisa mais ou menos assim. Desculpa, citação secular, tá? Pode me julgar. Separar as músicas boas das ruins, é só isso. Pode me julgar. Então, Alguém tem mais uma pergunta? Você falou sobre o medo de ser rejeitado no meio do evangelismo. Tá? E como vencer esse medo? Olha, aí eu vou falar um negócio, é uma situação engraçada, né? A minha gerente do telemarketing falava isso. Que, por exemplo, eu fazia parte da reconquista de cliente. Então era aquele cara que você ligava e já batia na tua cara. Era aquele cara que, assim, o telefone, tá, gente? Aquele cara que você ligava e já batia na sua cara. Que ele aproveitava a sua ligação para desabafar tudo de ruim que o outro vendedor fez ou que a empresa não entregou. E aí ela falava o seguinte, olha, essa pessoa não conhece você. Essa pessoa, ela está chateada com a empresa. Tudo que ela falar não é para você, é para a empresa. Então você está apresentando Jesus. Ela não está rejeitando você. Ela está rejeitando a mensagem. Não é você. Ou ela está rejeitando um modelo que ela conheceu e que a machucou muito. E que por causa desse modelo ela não acredita mais no que você está falando. Tem isso. É como, por exemplo, muita gente vai criticar Freud, Nietzsche, Voltaire e Marx porque eles falaram algumas coisas bastante duras contra a fé cristã. Mas a pergunta que se faz é, como é que era a igreja que esses caras conheceram? Entende? E detalhe, e Nietzsche, filho de pastor. Entende? Marx, filho de religioso também. Então você olha para situações assim, né? Freud também tem origem. Então aí você olha para essas coisas e verifica que assim, caramba, mas como era? Né? Esse é o caso. Tem um filme que assim, eu recomendo para todo mundo, mas é difícil de você achar e talvez vocês não curtam, porque não tem ossos quebrados, não tem golpe do Steve Seagal, não tem nada disso, né? Seagal, mas é Festa de Babette. Gente, um filme tremendo, porque fala da história de uma
uma comunidade, uma família que foi muito influenciada por um clérigo, né? Aquele líder religioso, ele era bem fechado e ele dava algumas orientações. Ele morreu, mas o sistema de crença do pessoal continuou daquele jeito por causa dele. E aí, né, uma mulher chega naquele vilarejo, naquele lugar ali, e ela era a única pessoa que não tinha passado por aquela influência. Então há um choque de cultura, né, daquilo que ela trazia para aquilo que eles viviam, e tem toda uma ebulição, né, de aculturação e enculturação, né, que é muito legal, que mostra sobre isso. Alguém tem mais uma pergunta? O filme é chato, tá? Mas assim, pra mim é muito bom. Já veio com spoiler já. Não, é. Também tem um outro, Kaspar Hauser. É outro filme chato, mas muito legal. Já que você me zoou, eu não vou dar spoiler. Mas é muito legal, que fala sobre a percepção da realidade. Porque você pensa no que pensa e como pensa. Não é por acaso. É aquele caso. Você de repente vai ser convidado pelo seu professor a sair da caixa e sair da bolha. Só que você está entrando numa outra. Entendeu? Esse é o caso. Você está deixando de acreditar numa coisa e está acreditando em outra. E daqui a pouco você vai ser o pregador de uma outra ideia, né, contra uma ideia que você tinha antes. Esse é o caso. Matrix é um outro filme antigo. Não, pastor, assim, Pra vocês, né? Porque pra mim não é antigo. Tem 45 anos. eles rejeitam a mensagem, mas só que o sentimento que fica aqui, que está sendo rejeitado, sou eu. Sim. E como transpor isso? Bem, eu vou falar no meu caso como pastor. Eu prego coisas que as pessoas não gostam. O meu ofício é o ofício do desagrado. E qual é o problema mais sério, pelo menos para mim, como pastor? A vocação veio de Deus, mas a remuneração vem das pessoas que eu puxo a orelha delas. Então, imagina como é que é a minha vida, né? E eu não sou aquele cara que deixou vou cuidar da minha vida para viver do ministério depois que eu ficar com 60 anos. Eu, desde os meus 23 anos, eu abracei esse negócio, entende? Então, com 24 anos, eu saía de lá de Olavo Bilac com a minha bicicleta, a minha esposa. A gente vinha aqui para a favela do Dique, na rua São Marcos, né? E fiquei 4 anos e meio da minha vida aqui. E aí, fui para o seminário e tal. Depois do seminário, meu negócio era igreja. Não trabalhava em nada que me atrapalhasse do seminário. E não trabalhava em nada que me atrapalhasse da igreja. E aí, quando, por exemplo, assim, aparecia qualquer outra oportunidade, eu sempre colocava a igreja em primeiro lugar. E aí, o que acontece? Por exemplo, quando você lida numa situação dessa, você é tentado a quê? A adular os marmanjos. Só que você precisa lembrar que você está pregando em nome de Deus, a palavra de Deus, ao povo de Deus, e você está se apresentando a Deus. Então, o que vão fazer? Tô nem aí. Vai ser desagradável? Vai. Vai doer? Vai. Porque eu quero ser aceito como todo mundo. Eu quero ser celebrado como todo mundo. Eu quero que a juventude cante um funk pra mim. Pastor, eu quero isso. Só que é o seguinte, vamos lembrar, Jesus disseram que eles expulsaram o demônio da parte de Beelzebul. Seus irmãos falaram para ele assim, ó, vai pregar em tal lugar, faz não sei o que lá, porque vão acreditar em você. Porque seus irmãos não acreditavam nele. Pedro, quando ele estava tomando aquele sapé caiaiá, Pedro falou que não conheço. Se o meu mestre passou por isso, se eu estou seguindo o meu mestre, esse é o caminho da cruz. É o caminho do Cordeiro. O caminho do Cordeiro é o caminho do martírio. E aí a gente pega aquele hino antigo, né, que os mais novos não vão querer cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. E levarei eu também, não é só ele não. Até chegar o dia que eu vou trocar por uma coroa. Agora, enquanto esse dia não chegar, é cruz. Negar-me a mim mesmo, tomar a cruz e seguir. E vai ter gente que eu vou dar o folheto, vai fazer assim. Vai dizer, o que você quer? Quero saber de nada não. Tem crente que está arriscado a fazer isso? Quem você pensa que é, pastor, para falar isso para mim? Ou então, quando você usava calça curta, eu já era membro dessa igreja. E aí? Só que quando você abre a Bíblia, você tem mais de 2000 anos. Quando você fala em nome de Deus, você está usando a autoridade de Deus. E aí, é justamente aí onde o profeta fala que Deus me cingiu de força. É aquele caso de assim, olha,
você está indo na ousadia do Espírito. Se você é menor, se você é mais magro, se você é mais negro, se você é mais gordo, se você é mais branco, se você é mais velho, não interessa. Você está ali em nome de Deus. Não gostou, come menos. Vai me levar para a cruz? Leva. E aí você dedica isso no altar de Deus. Pronto. Né? Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor sofreu muito mais do que isso para eu ser salvo. E pelo Senhor, o Senhor merece isso. O Senhor merece esse meu sofrimento. Eu queria que você não passasse por isso, mas se passar, dedica no altar de Deus. Esse é o caso, entende? Por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas, e as reputo como nada pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E quando ele, por exemplo, reputa tudo como nada, ele chama de esterco. Esterco, para quem não sabe, é cocô. Desculpa usar essa palavra feia, mas é o que Paulo fala, que a gente traduz por esterco, para ficar mais bonito. Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho uma, mas... Eita, pergunta de cabeção, né? Não, cara, pior que não. Ah, então tá legal. Não, porque tipo assim, na verdade é uma pergunta assim, que sempre me fazem, né? Muitas vezes com medo de não saber responder, eu deixo pra lá. A gente estava falando sobre uma igreja que se esvazia, né, para encontrar a sociedade. Exatamente. Trazer respostas relevantes para a sociedade, né? Então, exatamente. E muita gente vem me perguntar o seguinte, cara, eu faço parte de uma igreja que é cega para essa questão, e eu dentro dessa igreja não tenho voz, o que eu faço, sabe? Entendi. É uma pergunta que eu tenho dificuldade de responder, porque... pode sabe, parecer que você está exatamente, com uma certa motivação, não estou entendendo. Então, como lidar com isso? Bem, eu me sinto tranquilo. Uma das coisas que tem de bom de você não pastorear a igreja é que ninguém pode dizer que você está mandando indireta para ninguém. Então eu largo o prego, né? Talvez se um dia eu estiver pastoreando uma igreja, vocês vão me ver um pouco mais comedido, né? Porque o povo fica sensível, o crente dormideira, né? Pastor não ama as ovelhas, esse negócio assim. Então agora, como eu não sou pastor de ninguém, eu prego na maior tranquilidade. E aí, quanto a essa questão da sua pergunta, Vitor, eu entendo o seguinte, não tem como você botar remendo novo em outro velho, nem, né, botar velho em outro novo, porque vai romper, vai acontecer. Mas você pode ser alguém que provoca mudanças. Quer ver? Vou pegar uma coisa simples. Vamos pegar o movimento homossexual. Há 20 anos atrás, era do jeito que era? Não era. Há 30 anos atrás, era do jeito que era? Não era. Eu não sei se foi Arnaldo Jabur que disse, certa vez, né, que a prática homossexual já foi proibida, depois foi permitida, hoje em dia tem sido incentivada e ele vai sair do país antes que se torne obrigatória. Então o que acontece? A sociedade ela vai mudando, gota a gota, né? Então como por exemplo, agora eu não estou lembrando aqui qual foi o livro que eu li, mas que o autor falava, né, que lembro, meu Deus do céu, alcance, agora eu não lembro, eu sei que alcance o máximo, né, aproveite ao máximo o seu tempo e o seu potencial. E aí nisso ele estava falando, né, sobre a época, dizendo que as mulheres em 1947, todas estariam com chapéu num culto. E nenhuma delas estaria de mini saia. Mas em 67 já poderia estar de mini saia. Por quê? Porque era uma época em que a mini saia era a coqueluche, Estados Unidos. E aí, claro, Brasil, repetição, a coisa veio pra cá, né? E aí toda menina queria ser papo firme. E em relação a esse caso, a gente, por exemplo, observa duas situações. Você pode ser alguém que provoca mudanças, claro, com disposição para ir para a cruz. Se não tiver, não provoca. Eu, pelo menos, eu tenho costume de fazer perguntas irritantes. Por que isso? Por que não isso? É como, por exemplo, eu não sou nem lulista nem bolsonarista, mas eu provoco os dois. Então, quando o fulano fala, porque quem votou no Bolsonaro quer ver a morte dos negros, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tal. Eu vou e faço uma pergunta. Quem votou no Lula é a favor do aborto, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu vou e faço uma pergunta. E aí nessa brincadeira eu entro na lista negra dos dois, né? Claro. Então, eu entendo que a gente pode provocar.
De repente numa assembleia de igreja, no meu caso batista, numa reunião de liderança, no caso de outra igreja, mas por que a gente não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não sei o que lá? Ah, mas porque o crente de verdade é assim, assim, assim. Mas a gente não conhece crente que faz esse negócio mesmo tendo esse comportamento? Então, coisas do tipo, né, que a gente assim pode fazer de provocação. E a outra é a seguinte: se você fez tudo que podia e não conseguiu nada, gente, a gente tem que escolher as nossas batalhas. É como, por exemplo, eu sou esse que vocês estão vendo, então eu não caibo em muitas formas. Só que eu já estou com 45 anos, eu não tenho tanto tempo de vida assim para ficar pegando o meu tempo, que daqui a pouco vai acabar, e ficar enxugando gelo. Então eu já tenho que ir logo para o papo reto. Irmãos, olha só, esse sou eu. Eu prego assim, eu faço isso, eu tenho essa mentalidade. E aí nessa brincadeira, pô, ou eu vou pastorear essa igreja, ou eu não vou. Agora, por exemplo, se eu tenho como dialogar, beleza. Mas não sei se dá para perceber que é o seguinte: existem situações, por exemplo, às vezes nessa igreja, a igreja ela está no século passado, mas ela está aberta à reflexão. Agora tem aquela igreja do eu nasci assim, eu cresci assim, e aí acontece, é aquela igreja que assim, pô, vamos matar profeta, levantou um, a gente mata, levantou outro, a gente mata, levantou outro, a gente mata, e assim, pô, quer saber? A energia que eu vou gastar aqui, eu vou para outro lugar, entende? Então eu entendo que é uma questão de sensibilidade. Eu acho que sair de vez eu não acho adequado, porque assim, quem sabe a sua inconformação é como, por exemplo, muita gente já chegou para mim e falou assim: Roberlano, do jeito que você é, cara, por que você não inicia um trabalho? Aí eu falei: porque eu entendo que o dia que eu iniciar é para toda a vida. Eu não posso brincar com a vida das pessoas. Vai que eu inicio um trabalho e alguém me convida para outro lugar. Aí eu vou falar assim: gente, foi bom enquanto durou. Não dá para fazer um negócio desse, entende? Porque as pessoas acreditaram em mim. Então eu não posso fazer um negócio desse com as pessoas. Mas o que acontece? Se eu não couber em lugar nenhum, eu não tenho outra alternativa. Por quê? Porque eu acredito na mensagem que eu prego. E eu sei que o que eu falo, talvez muitos crentes não ouçam, mas eu não quero evangelizar crente. Porque o crente, se for para o inferno, vai porque quer, não é por minha causa. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar para essa gente. Alguém que se esvazie como Jesus e que encarne como Jesus. Agora, a igreja que está no século passado e quer que o peixe venha do rio para caber na frigideira, então assim, tudo bem, vamos ficar. Como é que a nossa igreja vai crescer? Com meus filhos e netos. E com aqueles que entrarem pelo portal de 2020 para 1871. Entendeu? Esse cara, ele vai entrar nessa igreja e vai se sentir bem. Ou aquele cara afastado dessa igreja, que ficou afastado da igreja, e quando ele voltar, ele vai voltar, né, na época de Edson e Thelma. Depois dá um Google que vocês vão saber. Então o que acontece? O que acontece? Para essas pessoas, beleza. Agora para o cara de hoje, do piercing, da tatuagem, do hip hop, do Snapchat, tá entendendo? Um moleque que, por exemplo, no meu caso, eu na minha adolescência, pornografia era igual tráfico de drogas. Você precisava de um adulto para atravessar o esquema. Entende? O cara do cinema não deixava você entrar, a não ser que você tivesse um pouco de pelo na cara, né? Então pra mim dava ruim. Aí, e o cara da banca de jornal, a mesma coisa. Mas aí sempre tinha um adulto que arrumava, né, uma fita, ou arrumava uma revista, comprava em tal lugar. Hoje não, qualquer garoto de 8 anos tem acesso à pornografia. Como é que vai estar a mente desse cara quando ele tiver com 15? Como é que vai estar a mente desse cara quando tiver com 20? Coisa que eu acessei na adolescência, o moleque acessa com menos de 10 anos. E detalhe, no meu caso, né, devido a uma mentalidade diferente, a pornografia era hétero. Agora a pornografia é hétero e homo. E ainda tem uma questão, né, de o seguinte: a pedofilia e a zoofilia. É um negócio assim, fenomenal. Aí eu pergunto, o pastor de antigamente não vai dialogar com esse tempo. Mesmo que ele seja um pastor idoso, ele tem que se esvaziar e encarnar. Entende? Assim como, por exemplo, um pastor jovem numa comunidade antiga, ele tem que se esvaziar e encarnar.
Entende? Ele vai ter que botar um terno, ele vai ter que falar um doravante, ele vai ter que fazer algumas coisas assim, porque senão ele não conecta. Não tem como. Tá, entendeu? E embora o pessoal goste de falar saldo, eu não sei porquê. Em vez de falar saúdo, fala saldo. Então, nesse caso, com todo respeito a quem fala saldo, tá, gente? Então eu entendo que assim, é importante ter discernimento. Nem 8, nem 80. Entende? Porque aquele caso, teve gente que rejeitou Jesus e teve gente que aceitou. Teve lugar que, por exemplo, os discípulos pregaram, e teve lugar que Jesus falou, ó, sacode o pé e sai fora. Então, eu respondi, mas não respondi. Não. Entendeu? Respondi? Então tá bom. Também, né, gente? Amém. Amém. Tá tarde. Vamos encerrar essa aula. Quem gostou aí? Tava com mais 10 perguntas aqui. Então, olha só, se você realmente gostou e se você não está mentindo, inscreva-se no meu canal, Roberlan Julião, Palavra Simples. E se não tiver internet, pode usar o meu roteador, tá bom? Mas se inscreva e, por favor, se puder se inscrever hoje ainda, tá legal? Porque meu nome é difícil de guardar. Outro dia eu preguei numa igreja, aí eu falei, pô, se inscreve no meu canal. Eu vou me inscrever. Se inscreve aí, cara. Aí nisso, eu vou, pastor. Eu falei, tá bom, pode me julgar, mas se inscreve aí agora, você vai esquecer meu nome. Não, eu lembro, seu nome não é Robisvão? Então, posso fechar aqui? Pode. Então, beleza. Tchau pra você que ficou comigo.